Parapapapá, parapapapá. Fala, rapaziada! Mais uma live comentando aqui no nosso Fogãonet, hein? Uma night livezinha esperta daquele jeito. E aí, rapaziadinha? Belezinha, belezinha? Hoje é dia, RCM, meu parceiro. Tem live pra tropa? Hoje tem, vamos trocar ideia. Boa noite, Amauri. Beleza? Like número 7 aí sim, obrigado, irmão. Valeu pela moral, valeu pela moral. Lucas Lopes, muito foda os bastidores. Essa liderança e motivação faltaram ano passado. Mas ainda assim precisamos de um treinador mais experiente e o crescimento do Fábio vem junto. É isso, né? Acho que a pegada é essa e depois vamos todos para acompanhar esse bastidorzinho aí que, pelo visto, ficou dos bons, né? Fala, Adson! Fala, gentileza, beleza? Mesmo com um novo técnico, acho que o Fábio Matias tem que fazer um motivacional com os caras. Gostei das falas dele no vídeo dos bastidores. Abraço. Cara, olha só, ele vai continuar lá. Independente do técnico que chega, ele é auxiliar permanente e o Botafogo gosta dele, né? Tipo assim, tanto que, pô, tá com essa moral toda aí da gente falar até impossível ativação e tal. Debater uma possível efetivação, né? Mesmo que isso não esteja nos planos da diretoria. Só um minutinho. Só um minutinho. Gabriel vem tomar banho e tá gritando pra cacete no banheiro, aí me complica. Mas, mesmo com. Tu tava falando mesmo? Até me perdi já. Até me perdi. Assim, o trabalho é muito bem feito e o Botafogo reconhece isso. Né? Mas não querer efetivar ele é simplesmente por uma questão de perfil, questão de tempo, momento. Né? O cara vai continuar sendo importante dentro do sistema ali, né? Da posição de cada um. Então, sem sombra de dúvida, isso é algo bom pro Botafogo e pro próprio pro Fábio que tá crescendo, né? Cadê os tiros? Vocês gostavam dessas palhaçadas, né? Caralho, irmão, que isso, parceiro? Cuidado aí, Alexandre. Cuidado aí. Abaixa aí pra não tomar susto. E quem te... Tiro é alto, presta atenção, hein, rapaziada. Fica ligado aí. Fica ligado aí. Luiz Henrique e Jefinho voltam quando? Agora acabou a pressa, né? Hein, Luiz Henrique? Agora acabou a pressa. Agora trabalha na máxima tranquilidade, volta quando precisar. Tem pressa. Taça Rio, alguém tá preocupado com Taça Rio? Não estamos. Então, vai ter esses jogos da Taça Rio. Quando voltar a fase de grupo, a gente se preocupa nisso. Agora, vamos ser inteligentes, né? Tem a Taça Rio e tem que jogar? Utiliza o momento na Taça Rio pra gente ir soltando os garotos aos poucos, né? Pegando o ritmo de jogo, pegando confiança, posição, fazendo ajuste do time. Então, com certeza, eles vão acabar jogando aí na Taça Rio, mas também não é nada que a gente agora fique correndo para saber. O Luiz Henrique deve estar voltando já. Imagino que no próximo jogo. Não sei se domingo agora ele já vai estar pronto. Se tiver, libera uns minutinhos, leva o banco, solta um pouquinho o moleque para dar aquela jogada, né? Vai ir recuperando o moleque também. Mas agora acabou a pressa. A pressa não existe mais. A pressa não existe mais. Não é isso? Saudações, fala do Portela, meu parceiro. Podemos falar sobre o Hugo como um potencial substituto do Vitor Sá, em termos de características. Pô, peraí. O Hugo foi bem, deu assistência, mas comparar ele com o Vitor Sá é completamente maluquice isso aí. O Vitor Sá era muito agudo, com drible, finalização, outra característica, né? O Hugo conduz muito bem a bola e faz bons cruzamentos. Pronto. Né? Eu tô falando na posição de ala. E aí, se for lateral, tem um problema de posicionamento defensivo ainda que não apaga, né? São 6 boas assistências, mas alguns posicionamentos ruins. Né? O Hugo é bom jogador, principalmente entrando no segundo tempo, principalmente sendo utilizado improvisado ali mais à frente, que aí praticamente resolve os problemas de posicionamento defensivo dele, né? Mas comparar com o Vitor Sá eu já acho um pouco demais. Como ala defende sem estar exposto e apoia de forma efetiva. Eu acho bom jogador, acho boa opção, mas só não dá para comparar com o Vitor Sá na minha humilde opinião. Entende? Acho que é diferente. Cadê o Oscar Romero? É verdade. Tá demorando um pouquinho mais. Não sei. Realmente não sei.
Fala pra cacete, hein? Tava no banho. Meu amigo. Fez várias vezes. Meu amigo. Ó, bom. Em frente. Tava vendo aqui outra coisa também. Fala, Felipe, meu parceiro. Já pensamos que poderia ser o Filipão técnico? Já pensaram que poderia ser o Filipão técnico? O Filipão tá no Atlético Mineiro, né? Mas tá falando que ele vai sair de lá. As últimas informações estavam dando conta disso aí, né? Mas parece que passou também, né? O momento de conturbado lá, mais conturbado do Atlético Mineiro, em que ele estava meio brigado com torcida, não sei o que, isso meio que passou. Né? Mas não sei. Não sei, cara. Eu não acho que seja o perfil do Textor, entende? O Textor acho que é outro tipo de treinador. Sinceramente, acho muito difícil. Acho muito difícil. Né? Fiquei até sem norte. Fiquei até sem norte com essa. Fala, Paulinho, meu parceiro. Spoiler, é o Mazuco. É o Mazuco. Quase que o Cometa Yarley garoteou no trezinho na frente do Barbosa. Isso aí é perigoso, né? Hein, Filipão? Aí é perigoso. Aí não dá, né? O Barbosa tem que abrir o bonde. Ninguém na frente dele. Senão é complicado. O bagulho fica feio. Né? Fica feio. Rapaz, veio fazer fofoca de novo treinador? Não vim fazer fofoca de novo treinador, cara. Vocês estão percebendo que tá muito difícil apurar? Todo mundo que tá apurando, porra, espreme do cacete pra sair uma gotinha de novidade. Sabe o que é melhor? Não se expor no momento desse. Tá foda, irmão. Tô sendo bem sincero. Isso não me ajuda em nada. Mas sendo bem sincero, tá brabo. Tá brabo, irmão. Tá brabo. Tá difícil, cara. Tá difícil. Né? Bora assistir a live do boss daqui a 20 minutos. Pô, irmão, acho que não vai dar pra fazer, né? Tem que deixar. Eu gostaria muito, mas, pô, como é que eu vou fazer isso? Largar, porra, ao vivo aqui? Não tem como. Secou a fonte, não é bem isso. Mas assim, as pessoas continuam se falando. Mas assim, sabe aquela coisa que acontecia? Não é que a gente é pessoa mal vista, que a gente, tô falando de jornalista de maneira geral. Mas é que os caras não vão chegar e falar assim, ó, o técnico que a gente tá procurando é tal. Não tá mais rolando isso. Isso acontecia antes e não tá mais acontecendo. Eu não tô falando que acontecia com essa diretoria, não. Sempre aconteceu. Só que agora não está mais acontecendo, irmão. Não está mais acontecendo. Né? Não está mais acontecendo. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Fazendo uma consulta aqui, amigos. Só misturando pra ver no que vai dar. Gentile, quem é Daniel? Você não conhece? Que Daniel, cara? Vocês estão malucos? Não sei quem é Daniel. Verdade. Do que você está falando? Daniel de onde? Da feira? Do Botafogo? Não sei lá de que vocês estão falando. Porra, tu fala isso todo dia, Ulisses. Eu já não sei que tá, caralho. Tá maluco? Tá, porra, tá um tempão já. Eu vou fazer o quê? A vida é o que é. A vida é o que é, pô. Né? A vida é o que é. Caiu na do Daniel. Pegadinhazinha? Aquele que te pegou de chapéu? Pô. Vai. Entendi. Vocês gostam, né? Beleza. Beleza. Não, tá beleza. Mas é isso, cara. Sobre a apuração de nome de técnico, cara, tá difícil, de verdade.
que a gente tem de informação é essa. O Botafogo busca um treinador, tem os seus nomes. Não sei se está avançado, não sei se já tem conversa, não sei qual é o nome. Verdade, não sei, estou sendo bem sincero com vocês. O que eu sei é que eu escutei hoje, mais cedo. O Fábio Matias, por exemplo, não passa pela cabeça do técnico de ser efetivado. Tá? O Mário eu conheço, Paulinho. O Mário eu conheço. Então é sobre isso, entendeu, rapaziada? Então, assim, eu não gosto de ficar falando coisas que eu não sei. Sinceramente, para falar coisas que eu não sei, eu prefiro falar que eu não sei, que é o que eu tô fazendo aqui. Né? É isso. E vamos em frente. Uma hora vai pingar. Uma hora a gente vai saber. Por enquanto, estamos todos compartilhando aqui da mesma ansiedade. E outra coisa. Quem muito fala 300 nomes e não acerta. Você confia em pessoas assim? Eu não confio. Então eu não gosto de fazer isso. Então eu não vou ficar falando tudo que eu escuto sem ser confirmado. Tudo que a gente escuta, a gente botar aqui no ar, vira uma zona. Né? Mário, pelo amor de Deus, pensa na Recopa. Entende? Então é isso. E a galera tá fechada lá, faz parte. Perfeito. Então vamos fazer o seguinte, ó, a partir de 22 horas, vamos colocar aqui a entrevista do Textor, só que já vou deixando claro aqui para vocês, tá? Vou deixando claro aqui para vocês. A gente não vai ver a entrevista do Textor direto sem pausar. A gente vai ver o que ele falou, a gente pausa, comenta, vai ser comentado, beleza? Vamos trocar ideia sobre o que ele tá falando aos poucos, diferente da Botafogo TV. Quem quiser ver, vai lá na Botafogo TV e vê direto. Se quiser trocar ideia, vendo o que a gente tá falando, trocando a ideia, debatendo e tal, aí vocês ficam aqui. Vamos fazer produtos diferentes, beleza? Então, quem quiser, fique à vontade, estaremos aqui, tá bom? Tá sabendo do Textor hoje? O que eu tô sabendo do Textor é o seguinte. O Textor gravou isso daquela vez que ele veio aqui, né? Evidentemente. Não tem como eu falar o que vai ser, porque é foda isso. Como é que eu vou contar isso? No podcast. Puta que pariu, é difícil, não tem como falar, irmão. Se foi por tudo que ele falou, maneiro. Se for por tudo que ele falou, vai ser maneiro. Não sei se teve edição, se foram cortadas algumas coisas do que ele falou, se o departamento jurídico permitiu que ele falasse tudo que ele falou. Entende? Então, assim, tem que ter calma. Vamos ver. Tô ansioso para ver, assim como vocês. Olha o tempo que foi gravado, tá? Olha o tempo que foi falado. Foi na quarta-feira passada, não é isso? Foi quarta-feira passada. Foi o jogo que ele estava aqui no Bragantino. Isso aí. Quarta-feira passada. 8 dias depois que o bagulho vai pro ar. Então você vê que a situação deve ser, né? Bem amarradinha. Tradução para saber se foi tudo certo, se não foi. Entendeu? Deve ter todo uma questão aí. Ao vivo? Não é ao vivo. Imagino que não é ao vivo, né? Imagino que não deva ser a. Pô, ele participou, gente. Vocês viram, né? Você lembra que ele publicou no site dele a parte que ele fala sobre a manipulação de resultados? Aquilo foi gravado num podcast que ele fez pro Botafogo TV, né? Ele participa lá como primeiro convidado da mesa e dá a entrevista dele, né? Fala lá com o pessoal, e a parte que ele quis para reproduzir logo, ele já soltou no site dele. Agora, pelo que eu entendi, vai ser a questão mais completa agora, né? Vai ser a entrevista completa agora, eu acho que é isso. Não vou sondar nada não, Mário. Posso ter uma parada? Tem cláusula de confidencialidade, cara. Ninguém pode falar nada. Ninguém pode falar nada de assunto que foi falado lá dentro. É nesse nível. Então, assim,
Só para vocês terem uma ideia de como é a situação. Não é mole, não. Entendeu? Todo mundo que participou teve que assinar um termo de confidencialidade, cara. Não é, parceiro. Não tô falando para vocês que o bagulho não é simples assim, não. O bagulho não é simples assim, não. Então, muita expectativa com relação a esse podcast aí. Inclusive, a gente nem sabia se ia pro ar ou não. Se ia pro ar ou não. Eu não sei, eu não tinha essa informação de que ia pro ar. Eu soube que teve a gravação, mas não sabia se ia pro ar. Vamos ver, eu tô com maior expectativa também nesse podcast aí. Né? Todo mundo foi pego de surpresa. Ninguém tava sabendo que ia ser publicado hoje, não. Tem que baixar as vinhetas do ratinho, né? Eu tenho uma só. Cadê? Eu tenho uma aqui. Cadê? O xaropinho. Xaropinho não. Perdi. Não sei onde é que tá, cara. Sabe o que aconteceu? Eu tô com 82 áudios. Eu tenho que fazer uma limpa, mano. Porque eu não tô usando mais nada. Pô. Tô com 82 áudios aqui. 82 áudios. Eu tinha ele aqui. Agora, cadê? Não sei. Não faço a menor ideia. Aqui, achei. Achei. Eu tenho que fazer uma limpa nesses áudios aqui. 82 áudios não tem mais como. 82 áudios não tem mais como. Hoje não tem como. 82 áudios é foda. Lê meu pix aí, gentileza. Vou ler, Vitão. Só tô esperando o Cadu entrar aí. Daqui a pouco ele vai trazer todos os pix, beleza? Cadê a coquinha? Aqui, Gustavinho, aqui. Você tá maluco? Que barulho. Tá maluco, mané. Tá maluco. Mickey? Tem o Mickey também. Cadê o Mickey? Mickey tá aqui, ó. Ai, que delícia! É que tem alguns que eu coloco uma corzinha. Aí eu, consigo achar, mas tem outros que é difícil, mano. Tem outros que é difícil. Calma, Moreno. Cadê? Calma, Moreno. Deixa eu ver. Cadê o Moreno? Rapaz, o Moreno tá ignorante, cara. Que é isso, Moreno? Você não é assim. Tenha calma, Moreno. Tenha calma, Moreno. Você tem uma mesa de mixagem aqui na frente? Não, cara. É um aplicativo que eu uso, Soundpad. Ele fica dentro da Steam de jogo. E aí eu configuro aqui no teclado mesmo. Ou no mouse, que eu procuro na lista e clico, ou tem eu uso os botõezinhos aqui do mouse da direita, eu programei e uso para os que eu mais conheço. Por exemplo, esse aqui é o número 6. Toda vez que eu quero botar, eu já boto o número 6 e já vai. Entendeu? A música do Júlio Santos merece, né? Esse aí merece. Cadê? Sei que o Júnior é craque, eu já sei, eu já defini. Ele tá aqui, dá tiro do real. Eu uso nos números mesmo aqui, ó. Eu uso nesses números aí, aqui, ó. Esses números aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aqui, ó. Ó. Tropa do Cordão, Cordão trem bala, Tropa do Cordão. Aí o 6, ó. O 7 é o gol. Sabe de quem? Lúcio Soares é o nome da emoção. Gol do Tico é o 5. Hoje tem gol do Tico. Hoje tem gol do Tico. Eu quero o gol do Tico. A gente É assim. Tem os favoritos e aí o resto é a lista aqui, ó. O resto é essa lista aqui, ó. Cadê? Aqui. Olha lá. Esse soundpad aqui, ó. Aí tem a lista de todos os... Olha lá. Alguns tem os números, outros tem não sei o quê. Olha o que eu achei aqui. E agora, esperar que Deus nos ajude. Esperar. E agora, que Deus nos ajude. Tem de tudo aí, tem de tudo. É assim. É assim que a gente brinca, mano. Live Bastidores do Fogãonet, é isso. É isso, mano.
É exatamente, por isso que eu não acho, porra, a maioria. Primeiro que eu não, por isso que eu não acho nada, mano. Sozinho no setor, esse eu não tenho, esse eu não tenho. Esse aí eu posso baixar depois. Esse sozinho no setor é maneiro, mas não tem ainda não. É making off, é. É making off. É que agora a gente ficou meio no limbo aqui, né? Esperando a começar o podcast do Botafogo TV, né? Ah, hoje eu tava rabiscando? Tem. Cadê? Ah, hoje eu tava rabiscando, né? É. Sozinho no setor é zicado, deixa essa porra pra lá. Amores da minha vida tem. Amores da minha vida tá aqui no finalzinho, eu já deixei aqui certinho, ó. Amores da minha vida. Esse Amores da minha vida tem vários, ó. Aqui. Esse Amores da minha vida tem o Amores da minha vida completo, Amores da minha vida só, Amores da minha vida e o Amo Vocês, beijo. São três vídeos, áudios diferentes que eu criei aqui, só pra gente zoar. O filho da puta. Pra zoar? Pra zoar gosta, né? Pra zoar gosta. Tá esperando quente? Agora então, são 9h55, 10 horas. Vai começar o podcast, né? Cuidado com as conversas do WhatsApp. Não, tá tranquilo. As conversas do WhatsApp tá guardadinha aqui. Não tem nada. Tem nada. Só vai. Não, na verdade tem, né? Não tem nada da vida pessoal, mas de trabalho tem uma porrada mesmo. Isso é verdade. Ó, Tiquinho mandou avisar vocês, hein? Pô, mano, isso é um fato raro que acontece na vida das pessoas, que as pessoas não podem cometer erros. Desculpa. Eu estou indignado comigo mesmo. Vamos fazer react. Isso aqui já tem senha, tem tudo. Tem erro não. Tem erro não. Muda nada. Ai. Do nada. Do Neida. Do Locabreu? Ih, qual do Locabreu? Será que tá por aqui? Cadê? Aí, tá vendo? Do Locabreu eu já não sei onde é que tá. Aí dá ruim, há muito tempo sem usar. Já não sei onde tá. Há muito tempo sem usar, dá nisso. Aí ferrou, tá vendo? Eu vou organizar isso aqui. Um dia. Tiquinho precisa ir no podcast brabo, pô. Precisa ir muito, né? A expectativa é que ele vá lá do Botafogo TV em algum momento. Né? A expectativa é que ele vá pro Botafogo TV em algum momento. Pra gente encerrar os áudios hoje, hein? Pô, pensei que eu tinha entrado de férias. Mário, pelo amor de Deus, pensa na Recopa. Dá o que o Betis quer e traz o LH de volta. Pro Flamengo, não. O Flu não vai deixar. Se ele não voltar, vamos lá buscar LH, mas vamos lá buscar LH. Deus. Separa minha máscara, Pantera Negra vai voltar. Compartilha essa porra. Compartilha essa porra. Tamo junto, Bruno Rodrigues, meu parceiro. Pô, ontem foi emoção pura, mano. Ontem foi emoção pura, não teve como segurar, não, mano. Porra, aí eu sou o famoso manteiga derretida, né? Aí eu entro aqui já, pô, fiquei chorando. Aí, caralho, porra, isso aqui. Aí montando a live. Aí quando eu entro na live, eu me olho aqui, olho vermelho, aí eu começo. Aí começo a chorar mais ainda. Mano, pô, é foda. Tá feliz, meu amigo? Eu tô, Milena. Você não tá feliz, não? Estamos felizes. O Botafogo venceu, tudo melhora. Todo mundo fica bem, todo mundo fica mais bonito, todo mundo fica, porra, né? Mais tudo. Mais engraçado. É melhor. Esse cara tava no camarote com o LH, o do traz o LH de volta? Que pica, hein? Não sabia dessa, não. E Tire, você é síndico mesmo? Pior que sou, mano. Pior que sou, cara. Coloquei câmera de segurança, instalei fechaduras com tagzinha, tá ligado? Sem ser chave. Só aproximou, passou. Fizemos umas melhorias aqui no prédio. Pô, tá maluco.
O cabelo tá uma beleza hoje. Salve para o Bar, Minas Gerais. Tamo junto, tamo junto. Que foi, Thiago? Pô, manda uma mensagem do nada, geral manda uma porrada de mensagem, a minha some. Etílio, porque o procurador da STJD quer tanto que a gente... Que isso? Demanda reprimida? Teve isso, né? O camarada passou do ponto lá, né? Cadê? Vamos botar aqui, peraí. Cara, 24 de fevereiro. 24 de fevereiro. Há quase um mês. Esse mesmo cidadão soltou uma nota ridicularizando o texto. Vocês lembram disso, né? E aí eu botei lá, pô, que isso, nobre auditor? Aí botei lá, cheio de coisa do Palmeiras, a mulher dele vestida de Palmeiras, ele de Palmeiras. É isso, o STJD virou isso. Aí o cara faz isso, ninguém fala nada. Aí o cara hoje suspende o texto, vem o pleno da STJD e depois tira a suspensão. É o que virou, cara. E aí é por isso que o texto caga pro STJD, pô. É por isso que o texto passa direto. Enquanto pessoas como essas ficam tendo atitudes infantis, como essa aí de esculachar, e cara, ninguém vai levar a sério, pô. E aí os caras, o chefe desses caras não fazem nada, deixa eles fazerem. Então, é isso aí, irmão. É isso aí. É com eles mesmo. É com eles mesmo. A partir de agora vai ser assim, né? Perde a linha, a gente, pô, cada um com o seu cada um, né? Cada um com o seu cada um. É isso. Pera aí, deixa eu rolar. Ó, o podcast vai começar daqui a pouquinho, né? Já tá lá, contagem regressiva, falta um minutinho. Bom. O STJD tem conselho de ética? Dá para denunciar ele por desrespeito ao pleno? Não sei. Ele disse que o colegiado entendeu de uma forma divergente da lei. Beleza, mas e o deboche? E o despacho que ele fez esculachando e ironizando, falando que o texto, em vez de perder tempo com não sei o que, culpar o próprio. Querer ignorar os próprios erros, não sei o que. Babaca, pela saco, com todo respeito. Bobão do cacete. Bobão. Né? Aí é isso, fica nessa. Fica nessa. Fala, Carlos. Boa noite. Queria virar membro, mas sou meio analfa digital. Não, cara, a gente não tem. Você não tem errado, não. Você não encontrou porque a gente não tem o plano de membros, não, cara. Aqui é só chegar e tamo junto. Aqui é só chegar e participar, irmão. Tamo junto. Tá? É isso. É isso. Bom, começou lá, né? Tá lá o Gabiru falando, junto com a Hannah Santos, apresentando o podcast. E o Oscar Romero, com nem tanto respeito assim, né, Luiz Otávio? Bom, vocês vão querer assistir tudo desde o início? Vai querer esperar o texto aparecer para falar? Ai. É que a gente tá meio perdido porque a gente foi pego de surpresa, né? A gente foi pego de surpresa, né? Ninguém sabia que saía a entrevista hoje, né? Enfim. Desde o início, queremos o técnico? Vamos ver aqui a Pix. Bom, Bom, vocês sabem, né? Tá rolando ao vivo lá na Botafogo TV. Quem quiser ver lá, tá rolando lá. E a gente vai voltar aqui pro início e vamos acompanhar daqui a gente. Espera aí. É isso. Tá aí.
Escrever com um comentário pique Oscar. Beleza, não me sinto capaz. Pronto, resolvi. Vamos lá. Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia, muito boa madrugada a você, torcedor. Estamos no estúdio novo, temporada nova, primeira temporada do Botafogo Podcast. Eu sou o Gabiru, é um prazer inenarrável estar aqui com vocês nesse estúdio maravilhoso. Já cheguem deixando o like, compartilhem essa live, deixem seus comentários e vamos a uma bela e longa e maravilhosa temporada nova Botafogo TV para vocês. Ao meu lado aqui vocês estão vendo a maravilhosa que estará com a gente esse ano, Hanna Santos. Boa noite, bom dia, boa tarde para todos que estão nos assistindo. A gente está dando um pontapé inicial numa nova fase dessa Botafogo TV que todo mundo já acompanha. Se você não acompanha, por favor, se inscreva, siga. Tem muita novidade por aí. Estou muito feliz de fazer parte dessa família Botafogo agora. E vamos começar com um convidado muito especial, nosso primeiro convidado. Tenho certeza que vocês já conhecem. E, Gabiru, faça as honras da casa. Agora a gente vai passar para o inglês, vocês vão ver a tradução simultânea, obviamente. Estaremos juntos aqui a temporada toda. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Hello, John. Nice to meet you. Thank you very much. Hi, John. Primeiro, bonito, né? Tudo muito bonito, né? Os apresentadores... deixa eu botar o bagulho aqui pra cima, peraí. Os apresentadores, Gabriel tá bonitão, a Hanna também, o Texton tá fininho, a Botafogo TV tá bonita pra cacete também. Maneiro. A Hanna tem uma voz braba, né? Bonitona a voz, mano. Pô, voz de quem é do ramo, hein? Voz de quem é do ramo. Voz de quem é do ramo. Brabo. Eles estão, né? Pra começar, né? Tá dizendo que Botafogo Podcast episódio 1, então, evidentemente, vem mais episódio por aí, né? Então, é algo que a gente vai poder começar a esperar que vai acontecer mais vezes. I want to thank you for your time. Say that it's a pleasure to be here with you. You are our first guest, and is that right? Yes, you're the and first one. We are so excited to all of this. It's so beautiful, the studio. Did you like it? I cannot believe it was being constructed when I was here last, and it's amazing. It's amazing. We're very happy. Very honored to be here. Thank you very for much. us, it's a huge honor to be here, working, and I want to thank you for But this I'm looking at opportunity. you. Gastando inglês com certa tranquilidade, hein? Gostei. Todo mundo bem demais ali. Gostando. Tudo traduzidinho, bonitinho, né? Maneiro. Beneath the photo of your grandfather. Yeah, so that is we have special. something in common. That is very He's from special. Botafogo. That's amazing. I'm touched. Thank you. Yeah, and I can feel even more close to him, Yeah. working in here, being here. And people know talking this to you. studio is in the stadium, so it makes it all the more special. Yes. Yes, for sure. We have a video. It's like now. Oh, you do? We have the first one. I was wondering what you're going to put on this TV. Yes, the footage from the 2 years. Yeah. Oh, that night. I was in Europe when I saw this on TV. What did you feel? What did you felt about I it? couldn't believe it. Isso aqui foi bom demais esse dia, mano. Yeah, what? Oh, the fat guy, Gordito. It's this video that made me lose weight. Stay next to Luis Castro. Next to Luis Castro. Well, but Luis Castro is... Caralho, tu viu essa aí? Ele falando que foi esse vídeo aqui que fez ele perder peso, porque ele se viu do lado do Castro. Olha lá. Oh, the fat guy, Gordito. Olha lá o Castro aqui atrás, ó. Aí ele fala que foi esse vídeo aí que ele se viu que quis me fazer emagrecer, ó. It's this video that made me lose weight. Stay next to Luis Castro. Next to Luis Castro. Well, but Luis Castro is not the best person to be... No, but his body. No, I'm talking about his body. No. But, you know... Special man.
for me. Ele bandeirando. Ah, Giovanni. Boys. Pelo sul-americano. Pô, esse ano aí foi bom demais, tá maluco. Great, So, Bom começo. Thank you so you. much. That was I haven't seen all that put together quite that way, so that's special. Thank you. it's Thank always you. good to see, and it's about only 2 years that all of these are going. March Only 2 11th. years. What's your perception? March 11th, March 11th. 2022. Yeah. Whoa, it is. People believe that it started earlier because the announcement of the possibility of a deal, I was getting emails and text messages from people saying, buy this player, hire this person. But we didn't make a single hiring decision until March 11th. And the season started maybe April 15th. Yes. Had 3 players that had played first division before. Foi uma correria. And we had to bring in 27 players. I remember the fans sending me text messages saying, just be competitive. And they were worried. But, you know, yeah, it was March 11th. Yes, in that time it's like we need it tomorrow. Cara, foi muito rápido, né? Essa primeira janela, depois que virou SAF, logo depois teve aquelas jogos finais do Carioca, aí o Botafogo cai pro Fluminense, e logo depois ele tem, tipo, 2 semanas para montar o elenco que ia disputar o Campeonato Brasileiro, né? Foi muito corrido, né? Foi muito corrido. Aquela primeira janela que teve coisas boas, mas também não foi das melhores, né? Foi muito rápido, mano. Foi muito rápido. E já mostrou que veio ali, né? Ali já deu uma mudança de tamanho, assim, de projeto, né? Tu já percebeu que o projeto estava entrando e que ia ter coisa boa pela frente, né? Que ia ter coisa boa pela frente. Foi muito rápido mesmo. Tomorrow. We need to think about tomorrow. It's a good thing you come here and the fans like, wow, now we go anywhere. We can go anywhere. You know, you learn from lessons of the past. I said it at the end of last season. We left the stadium a night full of very bad feelings. And I said, there's no rear view mirror. I'm not built that way. Other people are. I'm not. Yes. You know, look forward. I think we're going to talk about the season. We're going to talk about the start of the season. I don't care. I care about tonight. We learn lessons from the past and we build for the future. Yes, for sure. And talking about the new studio, because we're here in podcast, but also talk about looking forward. This place is amazing. Yes. All the matches and stuff and the champion. What do you think about this? You know, this club has always been incredible with video and production and editing and these, short form pieces we do. And then the long form, overview of the game that goes up on Botafogo TV. I mean, I watch the game and then I watch all this stuff on Botafogo TV and it's incredible. So we've always been very good at that, but we haven't had the facility to really bring it together for audiences and to have on-camera personalities with incredible ties to the club. It's again, every year, we're going to add a little something to this club until we live in nirvana. It's beautiful. It's the video. O que ele falou aqui, cara, é muito foda mesmo, cara. A Botafogo TV sempre teve os caras que faziam uns conteúdos muito maneiros, a parte de comunicação e tal. Só que falta muita coisa que vocês gostariam de ver, tem ideias e tal, mas falta investimento, né? Falta pessoa, falta investimento, sabe? Tem muita coisa que eles gostariam de fazer e não conseguem fazer até ainda agora. Né? Com o lançamento da Botafogo TV, cara, tem coisas que eles gostariam de fazer que eles ainda não podem fazer. Estão iniciando o projeto, tem muita coisa para acontecer ainda, pelo que a gente conversa, sabe? Então, as coisas vão evoluindo, né? E o Textor entender que isso já vinha rolando na moral, assim, tipo, o trabalho já era bem feito e precisava de investimento, e ele faz o investimento para melhorar ainda mais,
Pô, é muito bom trabalhar num lugar que você percebe que as coisas estão... pessoas estão sendo observadas, está crescendo, vai ter investimento, né? O Felipe Neto, quando teve uma passagem por lá, é bem lembrado aqui pelo Mário, né? Falou isso, né? Ele participou daquela... Foi uma apresentação do Honda, não foi? Não foi na apresentação do Honda que ele participou? Aquela do Super Mario? Se eu não me engano, foi, cara. Não sei, posso estar meio viajando aqui. Mas a galera lá, pô, sempre só esperando acontecer, sabe? Uma galera muito boa, em frente. Anyway, the new video from this new Botafogo TV, I'm so proud of this. Oh, look at this. E rapidinho, eu digo, evidentemente que a gente não vai... Hoje foi uma mera coincidência. A gente marcou para 9h30, não sabia de nada que ia acontecer. Se a gente soubesse que ia ter um podcast de 10 horas, evidentemente a gente ia se adequar ao horário. Mas hoje não tem o que fazer. A gente não vai simplesmente fechar a live e ignorar tudo que está acontecendo. Hoje, infelizmente, quando tiver um aviso prévio, vai ser todo dia, tal, às 10 horas, a gente vai se adequar e ajustar. Hoje aconteceu de ser estar aqui no mesmo horário e a gente vai continuar, não tem jeito. Get rid of the fat guy. I lost 20 kilos for a reason because of those videos. Because of those videos, really? Well, you see yourself. We don't need to talk about this right now. Let's talk about players. But no, that camera, it's a little too hot. I had a kid. I had an 18-year-old kid in a game in Dallas like 2 years ago. I was there cheering, watching, writing stuff down. Oh, it was 4 years ago, and he goes running by, and he said, "What are you watching, fat guy?" So I'm like, it was the beginning of the end, but. No, it's about the players tonight. Those are the guys that need to be in shape. Talking about players, what can we expect of this season in 2024? Going to be a new signings. We're talking to any players. We are Botafogo TV, but I'm curious and I'm. Ô, Diego, calma aí. Baixa a bola, parceiro. Yeah, well, I guess you were journalists. Were you a journalist before Botafogo TV? So I know you have some questions about the last few weeks. Yes. And there's a big discussion about how much you get done before the season, how much you get done in the middle of the season. Luis was not the only top target. It gets very difficult to try and bring top European players or top players bound for Europe into this window because they're playing, right? Yes. Top players in the MLS that may be bound for Europe, top players in South America, they're all getting their season starts. Yes. They're getting ready for the season starts. So it's a difficult time. You can go sign somebody, but imagine a club telling their fans that they're giving up their top player just weeks before the season starts. It's very difficult for them. So we've certainly tried to go after some of these big decisions, and we obviously and we're going to have a great roster out there tonight, but two great wingers that we brought back from Europe, Jafinho and Luis Henrique, they're not on the field tonight, right? So imagine what this team looks like, as complete. The midfield, from a defensive midfield perspective, the box-to-box play has gotten better. I think the attacking midfield spot is something where, last year got frustrating for fans because you see the greatest of a player and you'd see the fatigue of a player. Yes. And so I would say for the first half of last year and then the middle of the year, as goes Carlos Eduardo, goes the team. Rapidinho. Aqui a gente tem que dar uma pausa porque é importante a gente contextualizar. Isso foi quarta-feira passada. Se eu não me engano, já tinha rolado o anúncio do Romero? Acho que ainda não, né? Eu acho que ainda não tinha rolado o anúncio. O anúncio não, né? A informação de que a gente ia contratar o Romero, acho que ainda não tinha. E aqui ele fala como se o Eduardo ainda fosse um jogador que tivesse sem grandes opções. Lembrando que ele falou nessa mesma época da questão da proposta do Almada, que estaria disposto a fazer para a próxima janela $20 milhões, né? E também depois aconteceu a negociação com o Romero, né? E também teve a questão do Romero. Então, nessa resposta aqui vale contextualizar isso por causa do momento, porque quando é ao vivo é uma coisa, né? A gente está vivendo um momento, sabe o que está acontecendo, mas 7 dias atrás é um pouco diferente. Right.
credible contributor. And so when he's out or when he's fatigued or when he misses a game, the emptiness. Yes. Right. So what's changed? People from top clubs around the world want to be here now. Oh, that's great. That wasn't true in 2022. Okay. Luis Enrique wasn't the only offer we made over 20 million, with base and bonuses. He's not the only situation. There are situations that are active for next window that are in that price range. And so we're in a different price range. It's not because we want to go spend. It's because these players want to be here now. That's great to And know. this is so important because it's not about just the money. It's about the project, Well, let's, failure is the greatest teacher. Pain is all about recovery and accomplishment and growth. So we have this pain of last year. We can't deny it. The players that want to be here, they see something different. They see a club that came up from second division and damn near won a title and got the world's attention. And now they see, I can see myself on that team. I can fit into that gap. They need this position. I'm it. Think of that. Botafogo is getting players that want to come from other parts of the world. And wow. I used to make up that nonsense, thinking, it was true in the first and second window of the first year. It wasn't true quite yet. Not back then. Yeah, it is now. Aqui, né, o Mário, a Mahana meteu assim, não é sobre a questão de dinheiro, é questão do projeto também. Aí ele dá meio que uma engasgada, tipo assim, mas depois ele explica e faz sentido o que ele falou, né? Hoje você consegue convencer, olha só, o nosso time é bom, a gente vai lutar pelas primeiras posições, só tá faltando um camisa 10 peca. Você é esse cara que tá faltando, aí o cara consegue se enxergar, né? Mas é óbvio que o dinheiro tá envolvido, né, gente? Pagando salário, pagando com o dinheiro que tá rolando, né? É óbvio que ajuda muito, não tem a menor dúvida. Look at us they pay the waves, the waves and stuff, and now we can see the smile. Luis Enrique's smile is so beautiful. Yeah, I ran into him in the mall tonight, and I was shopping. He was shopping. I could see him a mile away because he's got the most beautiful teeth in Europe, probably. But look, let's look forward. But I want to talk about, I want to talk about why this year is shaping up the way it is. These players that we're so hard on, right? Yeah. Great players one day, you have a bad game, you remember the bad game forever. And so, we want to throw out these great human beings and these great players, and we want to just look to the future. Well, no, I'm not going to do that. There are great players on this team that built what we have now. And the reason players like Luis want to be here, that Jeffinho wanted to come back. Who wants to come back when you're scoring goals in Ligue 1? He did. He couldn't stand it. He was watching every night on his phone. He was up late every night. I talked to him. So these players. Fofoquinha maneira que ele trouxe aqui sobre o Jefinho, tá? Fofoquinha maneira que ele falou sobre o Jefinho aqui, dizendo que qual jogador que tá metendo gol na Ligue 1 que quer voltar para jogar no Botafogo? Jefinho. Jefinho assistia o jogo, ficava até tarde torcendo. E ele sempre postava isso, meu irmão. Nosso anjo, presida. Nosso anjo, presida. Ele é muito Botafogo. Eu não sei nem... Vamos ser bem sincero aqui, Mário. Nem sei se ele sempre foi Botafogo. Isso também não estou preocupado com isso. Não estou preocupado com isso. Ele virou muito Botafogo. Ele tem um carinho enorme pelo clube. E hoje tá tirando onda, mano. Maneiro. Acho muito maneiro. Jefinho é um moleque, nosso anjo. Você é teu, não. Você deu o apelido. Mas o anjo depois é nosso. É nosso. E virou o nosso anjo. Não vem com essa. Né? Ah, Jefinho. The midfielders, the back line, some of the players that aren't here anymore, they built what we have this year. This has always been a project. No rear view mirror other than understanding what we built in the past and how that takes us forward. Can you talk about one target? Can you talk about one target from our past weeks? We heard about some names. You have to tell me who you heard about, and I can tell you if it's true or not. There are a lot of crazy stories. I don't talk to journalists about this stuff because we have a name. No, okay. Let me just say something. We're more successful being quiet. If a journalist comes to me with a story and it's true, I think people know I'm straightforward about it.
most of what people read is put out by agents that want to put Yes. their players That's in difficult. play. The reason I don't talk about it is we're more successful when I'm not competing with 5 other clubs to go after a target. So if you got a name, you got a name. But I'm here to be honest in response. I know you're a Botafogo TV, but you're a journalist. So, Yes. but I'd rather clear I'm a little up. I'd curious rather because- clear up stuff that's not true. Yeah. Bom, rapidinho. Aqui, ó, já deu pra perceber de onde vem, né? Se já deu pra ter certeza, óbvio, todo mundo já sabia, né, que era dele, mas ele, ó, ele é um cara que não gosta que vaze as coisas, né? Então uma parada tá assim, tá claro que ele conseguiu fechar todo mundo que tá em volta dele, conseguiu fechar esses caras e a situação não tá mais vazando. Então, a questão de jogador, treinador, tá tudo aí, ó. A dificuldade, de onde vem a dificuldade de apurar? É porque vem de cima, irmão. Vem de cima e o cara não tá... Ele se importa com isso. Quando tem vazamento, ele vai atrás, correr atrás, tentar adivinhar quem foi. É nesse nível. E assim, se ele considera que esse é o melhor caminho, tá certo em fazer, pô. Tá certo em fazer, pô. É isso. But whatever. Yeah. So there's a game called Football Manager. There's a best player from managers, from amateur managers in this world. Yeah. And there's a player there, Thiago Almada. He's a really good player. Football Manager. Yes. You're asking me about the game or the player? The player. I've never played the game, so he's a player in the game. Yes. So I'm not going to talk. Então agora vamos para a parte 2 desse podcast. Tivemos um corte aqui. Tivemos um corte, chefe do querer o amado do jogo. Isso aqui. Cortaram. Sensacional. O Gabiru tirou onda nessa. Deu uma apertada no bode, mas essa foi boa. Caralho, mano, essa foi boa. Corte. Tá. Falei, né? Cara, mas meteram isso aqui, ó. Meteram isso aqui. Calma aí. Cadê? Ah, porra, não vou... Aqui. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Porra, gostei. Tem que ter coragem. Tá certo, Cabiru. Tem que ter coragem. Aí ele falou, tem alguns nomes aí, se eu perguntar, vocês perguntam. Ele foi perguntar, porra. Ué, tá certo ou não tá? Tá certo, pô. Perfeito, Gabiru. É isso, cara. É isso. Só temos uma vida. A gente tem que se arriscar nessa vida. Gostei, Gabiru. Gostei. E é isso, pô. O clube é o dono do podcast. Depois corta, se for o caso, pô. Pô. Fez o que tinha que fazer, pô. Né? A bunda tá alta, tu aperta. Pô, tem jeito. Botafogo TV. Segunda parte. Let's go to the part 2 and let's Wonderful. talk about transfer window. The supporters, the fans love. I think you know in the Twitter it's like, where's the midfielder? Where's the goalkeeper? And so many positions. I'm to talk about this window. This great window, but I want to talk about some trying signs. Yeah. Well, we didn't get everything done that we wanted to get done before March 7th. I think I said yesterday, earlier in this podcast. 7 de março, né? Semana passada, portanto. They moved it up a little bit earlier, March 7th. In prior years, you get to go all the way into the season. So players are still in their European experience. Some of these players that now want to come to Botafogo, which is a new thing we talked about, but they're still in the middle of their European experience. And while they may be allowed to exit at any time and come to our window, by us moving that date up to March 7th, that means things don't always play out fully in Europe, Whereas if their seasons are ending in May and a very good player is maybe sharing time with somebody, wants to get out of their situation, we used to have, into the first week of April, and we could still bring them in. So, that affects. Mudou, né? De abril para maio, para março, né? E ele não gostou dessa mudança, falou que isso prejudica bastante, porque tem muita gente com expectativa de Europa ainda, e aí não consegue fazer com mais tempo que ele gostaria, né?
uma situação que ele sempre reclamou nessa janela que a nossa janela mais forte do Brasil é a do início do ano. Mas na Europa e no resto do mundo é do meio do ano, né? Normalmente tem mais oportunidade no meio do ano, né? Normalmente tem mais oportunidade lá pro meio do ano. Situations like top MLS players we talked about, their season's just starting. Vou dar uma olhada agora. You can't go to a top MLS club. Now that the MLS is starting to have some players which can play on the world stage, we're looking into that market because those players love the idea of coming to Brazil. So my job is to find the people that want to come here and to negotiate with them. But you're not going to win all of these. Sometimes you go after a player and you have to respect that, his rights are owned by another team and they have fans and they love that player. And it's really unfair for us to go all over the press and say, well, you've got to go get Thiago Almada. Well, a lot of people like him. Yes. I think he likes us. I think he likes us. But he likes Europe. He likes La Liga. So we got to compete for that. But you got to understand, he's on a team and he's the best player on that team, possibly. He was MLS Player of the Year, and his fans in Atlanta love him. So we have to respect their club and their fans too. Yes. Of course, yes. But yeah, we like him. We went after him. But we go after players not through the agents and the talk. We talk owner to owner, club to club. We respect them. We can collaborate with them. The MLS is calling on a lot of our players. Oh, great. There are a lot of players we have down here. Some on injury, long-term injury, Jacob Montez, others. He was the number one player in the United States. Yes. Would have been number one in the... Ele trouxe a fofoquinha do Jacob Montes. Essa fofoquinha do Jacob Jones rola um tempão nos bastidores. Ele gosta muito do Jacob Montes, né? Ele fala que o Jacob Montes seria um dos primeiros jogadores do draft da MLS, né? Ele diz que todo mundo estaria de olho nele, mas como ele pegou e levou, o Jacob teve problema de lesões e por isso que não conseguiu se firmar ainda até hoje. Mas ele leva muita fé no Jacob. Você vê que ele adora o Jacob, de verdade. É uma fé genuína. Tu percebe que ele gosta dele, entendeu? E aí ele trouxe aqui agora. The draft, and he's had this strange, numb sensation in his feet. Verdade. When we've seen him play, and we're like, oh, he's good tonight. Well, he's a little softer. Well, every single time you've seen him, every minute you've seen him on the pitch, he hasn't been able to feel his feet most times. Now that's cured. He's coming back. We finally figured it out. The MLS loves him. The MLS loves Marlon Freitas. The MLS loves Nascimento. The MLS everybody loves Junior Santos. The MLS... Caralho! Aí, fofoquinhas pesadas, hein? Ó, MLS ama quem? Quem que a MLS ganha? Ama. The MLS loves him. The MLS loves Marlon Freitas. The MLS loves Nascimento. The MLS everybody loves Junior Santos. The MLS, and we learn a lot about the level by talking to Savarino, and we're going to talk to more like, can some of our younger players do well there, develop there? How about... Aí, rapidinho, desculpa. É porque eu tive que dar o pausa porque é relevante da gente falar aqui, por exemplo. Olha aqui. Aí estamos falando aqui da proposta do que o Vasco tem pelo Marlon Freitas, né? A gente quer vender o Marlon Freitas? Não. Mas se quiser vender, tem proposta de outro lugar, cara. O time da MLS lá, pelo visto, gostaria de fazer uma proposta de Marlon Freitas. Tu perde até um pouco mais de dinheiro. Mas tu não vende pro Vasco, pô. Tá claro? Entende? Fica muito claro quando ele vai falando as paradas. Porra, tu vai montando as quebra-de-cabeças, as peças aqui do quebra-cabeça. Para onde ele tá querendo enviar o... Manda o Matheus Nascimento pro MLS, porra. Alô, Matheus Nascimento, aceita MLS. Vai pro MLS, Matheus Nascimento. Porra, vai com Deus, parceiro. Falar inglês, morar em Miami, morar em Nova York. Porra, você tá doido, meu parceiro. E aí vai vender pro Vasco, tendo o MLS pra vender? Sei não, hein? Or like, can some of our younger players do well there, develop there? How about some of our older players where we have multiple players at one position and we need to get more efficient on our roster? But Europe. Jogadores mais experientes que temos muitas jogadores na mesma vaga. Olha o nosso meio de campo aí. Com Gregory, 30 anos, Tietê, 32,
Marlon Freitas, 29 e Danilo, 28 anos. Recado foi dado, hein? Recado foi dado, hein? Recado foi dado. Só não pescou quem não quis. Pescador de ilusões? Oh, tudo arrói. Valeu a pena. That's the big thing. European players want to come here now, but it's What changed? Of course, Saf, it's the change everything the club. that upset us last year as fans about our championship run got the world's attention. And yes, they talk about the collapse, but you know, that's the thing about the train wreck. It gets publicity all over the world. And so people are saying, well, how did Botafogo go from forgotten in the world and Serie B and, you know, challenges financially to taking Palmeiras to the last weeks? So the pain that we felt was amazement, and it wasn't always positive. You know, the collapse was covered as well, but the visibility of players saying, wow, I look at that team. I can play on that team. I can win championships. They're going to Libertadores, right? I see myself there. And they are part of Eagle football, and that gives me a pathway. And let me go there for a year. Let me go there for 2 years. Let me go there for... So these proposals are coming to us now. They didn't come to us last year. So the pain of last year, there's a silver lining in every cloud. John, just Depois da talking tempestade just a vem a little bit bonança. more about Thiago Almada. There is a really clear opportunity to see him playing at Botafogo someday. Well, he likes our project. But São das palavras. we'll see. If he has another year like he had last year, he's going to get a lot of calls in Europe, and we're going to have to compete with that. We are on the game. Oh, we're in the game. Okay. I know the boy. I've been on Zoom calls with him. I watched him through the pre-Olympics. I've been following him for a while. We've got good relationships with that club. We have to respect them, and we have to compete for him. But that's what we do. We compete on the field every night. We compete for players off the field. And let's not get too excited about him because he's somebody else's player. Let me say that. Of course. But that's good to know. But it's good to know, yes. If it's not him, it'll be somebody else. Be a great player. Eita porra! Eita preula! Hein? Estamos na briga, mas se não for ele, vai ser outro. Se quiser vir, Almadinha, vem. Mas se não quiser, vem outro. Deu-lhe uma trabucada. Toma! Ah, Almada, se quiser vir, vem, meu parceiro. Se não quiser, vai vir outro. Pô, é bom demais. Tá maluco? Tá maluco? Ter dinheiro é muito bom. Ter dinheiro é bom demais. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Players now look at our project differently, and I want to say it again. It's the pain of last year gives us the opportunity of this year. Tá justo. Can you tell us about some other players that you try in the past or this year that's so close to sign? And yeah, I don't like to do that. The reason I don't is their lives at stake. And you talk about a player that you were talking to and it didn't work out, and he has to go back to his club and his community, and they say, what, you wanted to leave? No, you know, so many players on our team, they all say the same thing. I want to stay. I love it here. But for certain players, it is not a great place to play. Our fans, some of our fans, work very hard to make it very hard on our players. But in our players, they want to stay. They love this team. They want to win a championship here. But then they're realistic. They're like, if I'm not wanted here, I need to go somewhere where I'm wanted, where my family can go to the mall and people don't make fun of them. So it's a balance. Okay. I talk about love a lot. Now, you love the players, they'll love you back. I tweeted this, in the game we're going to talk about. It's, I've never really tweeted during a game other than the Palmeiras game. And
I was worried about the fans because in the last game of last year, I was in the game. We needed Libertadores top 4, and there was so much hate in our stadium. Our players couldn't play. Every time they touched the ball, our fans were booing our players, and I hadn't seen that before. And so I was worried. It's my first time back since then. But And what changes? I don't know. I was worried, and so I tweeted out when that second goal went in. I said, "Oh my God, what a painful moment!" And the idea that we take a lead and we give it back, and I don't look backwards, but I can feel backwards. And I thought the fans were going to turn, and I was impressed. They didn't turn; they went quiet, but they didn't boo when the players came off the field. I couldn't believe it. No booing. Yes. And then I get chills right now thinking Yeah, about me it. too. I can't believe how good our crowd was last night. Yes. And I don't know why. Different. Libertadores, maybe. We weren't playing that well. We were disconnected. Why did our fans stay with us last night? But they did. Because the passion is always there, you know? I think when you Well, the fans have moved forward. That's what that told me last night. Yes. Yes. They didn't exactly. boo at the worst moment of the game. And then when they came out, the fans were back, and our fans put our team on their shoulders and helped us win a game where we weren't playing that well. And Junior Santos, Yes. he feels the Só para contextualizar, galera, esse vídeo foi gravado dia 7, ou seja, eles estão falando do jogo Botafogo 2, Bragantino 1, quando o Júnior Santos arrebentou, né? E tá falando desse jogo em específico. O primeiro tempo não foi bom, tomamos um gol de empate, né? E acaba o intervalo e ninguém vaiou ninguém. E volta pro segundo tempo cantando absurdamente, carrega o time nas costas e o Júnior Santos faz o que ele tá falando aí, ó. crowd. And Junior Santos, Yes. he feels the crowd like the best of our players. And the crowd has to know that that's what you're doing. When he goes crazy like that, when players go crazy like that, those are the fans in the head of that player, in the heart of that player. So the other side of that is, if you boo a player wearing a Botafogo shirt, you might as well put on the shirt of the opponent for that evening. Yes. But the positive is what our fans did with him last night. I want to tell people that called me, John, are they booing again on my phone? I said, no, that's the keeper, the other keeper they're booing. And I go, no, our fans are with us. Yes. Yes. And it was great. I want to thank everybody. As my return back, I was overwhelmed last night. It really hurts because before you came here, we are in the second division, and in the middle of pandemic, so you can support this team. Yeah. But the fans was like the next to Newton Santos, trying to. There's two great guys, Ícaro and Celão. So the bus came here and they support him in the worst moments. So I think it's scars. I think we have. Yeah. It's not about the team. It's about the time. We are moving forward. We are moving. feel that, yeah. We are. I want to talk about it a bit because it won't be like last night all the time. No. And we've got, we have some very specific ways to keep people safer this year. I've talked to a lot of moms and children. We have ways to bring the families back, make them feel safer. Sometimes the game and the times make that hard. But do you remember the last game last year? Yes, there was the booing, but did you hear the other sound? Yes. A bunch of 10-year-olds, because I was so upset about the crowd. I said, let's bring the kids back. And these kids came in and they were laughing. And somebody would screw up and slip, our player, their player, and they would laugh. And there was a sound in the stadium that was different. Yes. It was a high-pitched shrill, as we say, a bunch of little kids. And I'm like, man, listen to this sound. And I want that sound in our stadium more. I want it to be safe. We had some fans, and they've been identified, and we are going with facial ticket entry now. Not for security purposes, but for fan engagement purposes. It's a lot of fun what we're doing. Come in with your face. You pay for products with your face. You will next year.
you vote. It's how I know who you are, and you tell me, because I want your vote. I want to know what you're thinking, not what Twitter's thinking, but what our fan base is thinking. But that's going to help us change the crowd. It's there's some people that really came in last year at the last game. They would intimidate our players' wives. They would come at us, and those people need to go. This is all over the world. It's not a Brazil thing. There's club and there's community, and I write about it and talk about it, and that's what I feel is special. And our community is very, very big. Not only our direct fans, but the fathers and grandfathers of Flamengo fans and Fluminense fans who used to root for Botafogo. And then organized fan groups some of them, hijack that relationship between club and community. And so all you see, our marketing people internally, how do we communicate? All you see is the people in your face that have intercepted and hijacked that relationship between club and your larger community. And I said this in Europe recently. I don't work for the ultras. I work for the kid in the mall, the family I see at Fogo de Chao. I work for the anonymous fan that represents all fans, right? And there are millions of them that root for Botafogo, and we need to make sure we always know who our total fan base is, right? Yeah. And I'm looking forward to that this year because I've learned a lot about Brazil. I have become an emotional carioca. There are people during games, and they can talk about this. I mean, there's some very high-profile fans of this club that text me during games, and I will say, "Don't too soon, stop!" Like I will get so emotional and pissed off. Let's you come back from Twitter. For mostly one-way communication because it's a good communication tool. I don't use it for two-way, but I'm emotional now too. I've become a different person. And so some of my close friends that support this team, they'll send me something that upsets them about the team, and I'll fire back something, and they'll go, whoa, hey, John, that was rude. I'm like, dude, I'm now like you. I'm pissed off. Don't call me during the game. Yes. And when the game's over, don't call me for an hour later. I go, this is not the customer service line. Right. And then there's a guy last night. I like him. I read his stuff on Twitter, and I put out that thing to say, I don't know if you saw, but hey, it's on us. It's on Botafogo fans. Let's support them. Let's lift them up. Yes. Yeah. I don't know why I wrote it. I felt it. It turns out the fans, I wrote it because I was worried about the fans in our stadium. They didn't need to hear from me. They had it figured out last night. Yes. But then some guy writes back to me, well, great, get a left back and get a whatever. And I'm like, now's not the time, right? And I shot out a private message to him. And I will never, ever again look at Twitter during a game. It was the first time I did last night. Don't do that. No, but I've become, Hey, I'm professional at the workplace. At the games, I'm not professional. Talking about Twitter, can Yeah. you tell us a little about the profile for the new coach? What, on Twitter? No, now we're talking about Twitter. You want a question to profile a new for coach? yeah. Okay, I'll try and do this quick because I know you don't have an unlimited podcast tonight. No problem. But, we have. We're surrounded by good people in our football department, and they have a view of the Brazil campaign that I don't know, and they've seen it over many years. And sometimes it's good for somebody like me, football people, to come in and say, why do we do it this way? The top teams in the world all play strong foundation, structure, shape. They build on that shape. So they hold the ball higher on the pitch with a mid block. Okay. In Europe, you hear a lot about low block counterattack. You hear about mid block, hold the ball high, progress into the final third. And so if we're here in Brazil and we're looking at some of the top teams in the world that have aggregated the top talent in the world, we can no longer say, oh, we have to play the Brazilian way because we have a special, beautiful brand of football and it's creative and you have to let them express themselves. I hear that a lot from very smart football people. They're smarter than me in football, but I have to ask the question, well,
if we're the best in the world, why do the best of us end up playing in Europe and they look level with the rest of the world? Well, as I said in Europe recently. Tá entendendo? Tá entendendo? Se nós somos o melhor do mundo, por que todo mundo vai jogar na Europa e todo mundo se nivela por lá? Hã? Papinho de que nós somos os melhores do mundo já passou há muito tempo, né? De repente, isso até os anos 2000 podia ser verdade, né? Agora não é mais não, filho. Agora não é mais não. É outra parada, é outro esporte, é outro futebol, tá? Mas então, é o jeito que ele vê. É o jeito que ele vê. God did not just kiss the feet of European children, nor did he just kiss the feet of Brazilian children. There are great footballers all over the world. So now you got to open up to, okay, what has the evolution of football strategy been? É isso. Right? And so when Luis Castro came in, we had this project. We'd talk about the Botafogo way. And it was strong in the back, impenetrable defense. Do you remember how hard it was to score on us? Yes. Well, that was Luis Castro. It was Anthony, Victor Severini. Yes. And so they knew that. They built that. And is he a Portuguese coach? Yes, no. I mean, he coached everywhere. He learned across Europe, across Russia, right? And so that structure, that shape, that foundation, it was boring at the beginning. People were going, oh, you're passing the ball around the back to no avail. And then we went down and we lost a game 2-0 to Santos. And I walked out of there in such a good mood. I was so happy. That's a good. We lost 2-0 at Santos. And I'm like, they are listening to this coach. They see what he's trying to do. We lost this game, but that was my best night of our first year. Yes. And so. Foi o jogo que o Lucas Fernandes destruiu na Vila Belmiro. Meteu turma na trave, bola raspando, o Botafogo toma 2 gols e perde o jogo, né? Esse jogo foi o jogo na Vila de 2022, tá? 2022. Puta que parola. So I have, unfortunately, because of the loss of Castro, because I did not stay loyal enough to Bruno Lage, who was having a hard time connecting with the team and communicating with the team. I should have helped him communicate better with the team. What he was trying to do in structure, maybe over teaching a bit for the middle of the season, but what he was doing was extending in a different way, but a very good way, great European standards. And then when that change happened, we had a series of good men, but we lost the continuity of instruction and teaching. And so last night when I watched the game, I saw a win, but I generally have now seen the total evaporation of everything we built in the first period of Luis Castro. We are now a talented, athletic, capable Brazilian team playing very much the way everybody else plays in Brazil. So people can debate whether that's a good thing or a bad thing, but it is the deconstruction of Castro. Right? And so when I look at the profile of a new coach. Rapidinho, que agora ele vai voltar aqui a falar disso. Quando ele fala essa parada de ter se arrependido, de não ter dado mais tempo, Bruno Lage, que deveria ter ajudado ele a se comunicar melhor, vamos só pensar de uma forma um pouco mais ampla, e não da forma como vocês estão vendo. Quando ele fala que ele se arrependeu, ele está falando do Botafogo. Quando ele está falando que ele entendeu que deveria ter ajudado a se comunicar melhor, ele está falando que o Botafogo deveria ter ajudado o Lage a se comunicar melhor. Ele tem mais o que fazer, ele não vai sair da Flórida vir aqui para ajudar o Lage a se comunicar com os jogadores, perfeito? Tem pessoas aqui que estão ali para isso, entende? Que foi um dos principais críticas que a gente fez aqui, não exatamente isso, mas o relacionamento, a forma como foi conduzida a reta final de 2023, isso passa muito também pelo trabalho do departamento de futebol de maneira geral, exatamente, né, o Paulinho? Exatamente. Então, quando ele fala aqui que ele se arrependeu, que ele deveria ter feito melhor, entenda aqui como uma crítica também ao departamento de futebol na atuação em 2023, perfeito? Só para não parecer que ele está falando dele, só ele como pessoa. Não é isso, né? Quando ele fala ele está falando
Botafogo de maneira geral, e, portanto, departamento de futebol, que é o braço dele aqui no time, né? Então, só para a gente deixar bem claro e pontuado. Boa noite, Cadu. Of Castro, right? And so when I look at the profile of a new coach, let's not focus on nationalities and, preconceptions of what an American or a Portuguese or an Argentine person is like. Like, talk to me about how you see the game, how you communicate, how you teach, because I want to restart what we started with my former partner, Luis Castro. Okay. That's what I'm looking for. Can you details about the bringing, losing reason? Tá aí, ele quer alguém que seja o novo Castro, sem ser o Castro, né? Mas é o novo Castro. Tá bem claro o perfil que ele tá procurando, que ele vai negociar, e por isso que tá demorando. Tá claro? Tá claro? Ficou muito claro agora, né? Papo de uma semana atrás, não mudou nada. A classificação deixou todo mundo muito feliz, mas mudar o planejamento não mudou, né? O perfil é o mesmo. E se for o Castro, pode ser o Castro. Pode ser. Pode ser, mas ele tá empregado em outro lugar, né? Tá esperando o Castro acabar lá pra sair? Não sei. Aí eu não sei, irmão. Não sou Gedelan. Eu não gostaria do Castro porque já falei milhões de vezes da forma que ele saiu aqui. Mas eu não mando em nada. Eu só sim senhor, não senhor, e vamos embora. Henrique to Botafogo. So you believe that you go in person had an influence in negotiation? I'm sure every contact had an influence. That influenced me. You have to ask him and his wonderful wife, his family. Me perdi. I love being with them there. I mean, I think. Desculpa, me perdi. Qual foi a pergunta? Tells about the losing Henrique to Botafogo. So you believe that you go in person had an influence in negotiation? I'm sure every contact had an influence. That influenced me. You have to ask him and his wonderful wife, his family. Yes. I love being with them there. I mean, I think that's my job. I call it shoe leather. I'm supposed to burn my shoe leather. Okay. Going to see people and connect with people. It's not Zoom, it's face to face. You have to be That makes the difference. in their kitchen with their family. You have to meet their kids. And if we have an expression around here, nobody repeats it when I say it. So maybe it's not popular, but you have to be a champion for the fans before you are a champion. Sorry, let me strike that. You have to be a champion for the players before you're a champion for the fans. They have to trust you. And if you develop a reputation as a club, as a people that can be trusted, you will get more players, right? And so that's why I try to make a personal connection with the players when I can. And I don't know when I'm making a connection. I'm the 58-year-old gringo that doesn't dance as well as he used to, and the salsa is not the samba, and salsa. And I joke. I have no tattoos, and the players, I laugh at them, they laugh at me. I have no idea if I'm connecting with them at all, but I'm trying. Yeah. You have a good relationship. We can say that you are. Well, yeah, we can say. There's a video from this very good player. Botafogo TV to you. Oh. Fala, John Textor. Sabendo que você tá com o pessoal da Botafogo TV aí, passando aqui só para relembrar do nosso primeiro encontro, que você foi lá em casa lá, elogiou nossa família, falou muitas coisas boas para nós e a gente está muito feliz. Espero que a gente se encontre aqui um dia, aqui no Rio de Janeiro, para você ver um jogo do nosso Botafogo. Valeu? Tamo junto aí, fica com Deus. Oh, as one is wonderful, but can somebody drive for him when he's in the video? Luis, we need to get you back from injury, and you cannot film while driving. Okay? He's from the same city. He's like already a carioca guy. Yeah, as far this is from Petropolis. Yeah. As far as the police know, he was in our parking lot that day, driving very slowly while filming. Thank you, Luis. I ran into him
Shopping. You know when you see in the mall, you know when you see people out of context? Yes. You can be walking through the mall and David Beckham will walk by and you have no idea it's David Beckham because he's just getting shoes, right? So I was walking through the mall yesterday and I heard his voice and I think he said my name and I looked over and no offense, Luis, but it was his wife I noticed, you know? And then I saw... Que isso? Que isso, John Tex, seu talarico? Ah, que isso? Ele é muito pica, tá maluco? Porra, bom demais, bom demais. I saw her and I saw him and then I realized, you know, then I oh my God, there's a top Botafogo player sitting there with a shopping bag at the mall. And that's okay. Ice cream or something. So we spent some nice time talking. Yeah. Wow. Nice. Now we have a game. Quiz. Yes. Quiz. Yeah. So Okay. It's just one or another. Beach or mall? Huh. It's Beach. simple. Beach? Well, in the Camarada andou de jet ski de cabeça de costas, pô. Como é que não vai ser praia? Certeza. United States, beach. In Brazil, for me, it's a mall. The beaches are very busy. And I get too much sun. Yeah, me right? too. Me too. When you get to be my age, see these spots, right? Beautiful young people like you. No. Yeah. I love them both. I live in Florida, but I've grown up on the beach. The beach sometimes can almost be, it's nothing new for me. I grew up as a young child in an undeveloped part of Florida, relatively, and been on the beach my whole life. I go to the Bahamas. I go Pera aí. O texto, to Florida, ele mandou uma relatively, mensagem subliminar pro pessoal do STJ. and Ele mandou mensagem subliminar. Alô, STJD. Alô, on the beach my rapaziada. whole Pra ficar ligado, hein? Pra ficar ligado, hein? Ah, pera aí, porra. Porra, pra ficar ligado, hein? Pra ficar ligado, porra. Bah, porra, aí é foda, hein? Aí é sacanagem. life. I go to the Bahamas. I go but beach in the United States. Down here, it's the mall because you had the pleasure to meet Luis Henrique. Well, it's that, and until we get more Botafogo fans outnumbering the Flamengo fans, you know, the beaches aren't as friendly to me here as they are back in the United States. Okay. Stand of VIP area. What's that? Stand or VIP area. Stand. Yeah, I don't like. Patronatos game is. Yeah, it's not just that. It's how do we watch football? Like, why do people expect? Everybody wants to be in the crowd in the party. Yes. Why wouldn't I want to be there? You know, and that's where the party is. In Europe, my first couple times at games in England, there's a big goal, and I'm the American crazy. I want to jump out of my seat and high five somebody, and everybody's sitting down. But the fans are getting up. Yes. Now in France, the fans are the fans at Lyon are very much like our fans here in their support and their party and their compared to last year, I would say even during bad times, the fans at Lyon, they are 100% supportive for the full 90 plus. This team doesn't play well. They hear it when they come off, right? It's like last night with Botafogo, same thing. But the VIP section, why do they make me sit there in a suit? And I have to sit next to my opponent who's sitting in the seat right next to me. Yes. Very respectful. I love these people, but if there's an illegal red card, I want to scream at the ref. And I can't do that when there's a guy sitting next to me who's the president and we just scored on him. And I give a high five, and I turn around and no, man. Sorry for that. Yeah, lucky goal. Yeah. Well, burger or pizza? In Brazil,
U.S., Argentina, it's burger because the meats are the best in the world. Everywhere else, they're horrible. It's pizza. Okay. Now, I did not rank those. If I were to rank those for burgers, I would say the U.S. For steaks, I would say Brazil. Argentina, I threw that in there just because I was there a long time ago and I had a really good burger. Yeah. But those are the best meats place in the world, right? Yes. Tá com moral aí, nosso Coffee or tea? Neither. I don't do either. I'm Yeah. naturally Really? Coffee, not nothing. I'm naturally caffeinated. I do not need energy. You were born to. This is water. I've not had coffee since I was 12 years old, and that's only because I had a bucket of sugar in the coffee. I haven't done it since. Juice or soda? I'm from Florida. I like orange juice, but I don't drink a lot of it. Soda? Do you mean? You mean like Coca-Cola? Yes. Yes. Unfortunately, I do drink a little bit of that. I've tried to cut back. Me too. Okay. Yeah. It's a problem. Now is That's another a good problem. Whiskey or gin? Gin. Brazilian barbecue or American barbecue? Aí, peraí. Brazilian barbecue. Não Yes. tem como, desculpa. Yes. Do you like pão de alho? I don't know All the this names of stuffs? everything. People take me to But- restaurants in different parts of the world, and I like the taste better. I like Churrasco brasileiro é brincadeira de bom. American barbecue. To me, Cachorro quente, pô. I don't do a lot. It's a bit boring. It's not as sophisticated. Just to slop a bunch of meat and sauce on the bread and have a corn on the cob, and it's just not that exciting to me. I think Brazilian barbecue is much more sophisticated. Mas é fino. It's like an art form down here. É isso aí. Rio or Bahamas? God. Both. Yeah. You can't say that. No. No, it's a game. It's a test. Oh, I'm trying to help you here. Bahamas, Rio's crazy and wonderful, but I am generally not able to go outside. É isso. You know, not so much for safety. It's just for peace of mind. People know that I like people. They know that I go to mall. I like meeting people. But I can't go out for a slow, relaxing day outside and enjoy Rio the way other people enjoy Rio. And people say, "Oh, go to other places in Brazil. You'll be able to." I don't want to go to other places in Brazil. I like Rio, but the Bahamas. I get to the Bahamas, and my heart slows down. I relax a bit. That's my peaceful place. No, it's Garrincha or Pelé? No, Pele is somebody you respect and you have to respect, you know, but as a player, you know, Pele was projected across the world maybe with a lot better media over the years. Yes. And because the age was different, a little later, I think his name might be bigger, but you have to go with Garrincha. Okay. Yeah. Great. As a player, Yes. right? And I'm sorry, I'm uneducated. All the Pele people will tell me that's crazy. Oh, no But problem. I just think that one benefited from better media, and they are both the legends of our game that have put a stamp forever on Brazilian football. But one of them had better media. And that was Pele. So this is the quiz, the quick quiz. Thank you very much. Now we have another video from one other guy. Yeah. Hey guys, hey John. How's it going? Well, I'm just passing here to thank you once again for everything you've done for us last year, not only at soccer but with our Olympic sports and also with rowing. Well, the sport that founded all the club, Yes. you know, the first sport of our Botafogo, and it was amazing that you, together with our president Ducésio, just bought the boat for me to race the Pan Am Games, and I could bring that gold medal that we never had in the single skiff category. And also it was like the first one after 36 years without a gold medal. So once again, I would just like to thank you for all the effort and all the love that you have for our club. You live this so intensely, and we are pretty sure that you are like the guy who is the best option
to grow this symbol, and not only this symbol, but this history that is so heavy. And thank you once again for everything. I remember you got a feijoada with us back in the rowing club 2 years ago. And I would just like to know when you're up for a second round, or either if you would like to have a barbecue with us after a regatta. So, well, thank you once again. And let's go get them this year, because this is our year. Big year. Wow. So I love this guy. I'm a huge fan. Little secret. I snuck by the rowing club yesterday. Nobody saw me. I was driving by. We only were able to slow down, but Lucas, I was on the property yesterday. I just nobody knew it. Yeah, I don't know. Maybe I can tell you about why my relationship with the rowing club. And the other sports in this club. Well, for me, the way Tercezio and Andre Chame and people brought me into the club. Obviously, everybody's heard about how Danilo and Tyro brought me into the club. But in terms of being brought into the club, I didn't feel like I was getting this little football team carve out, the SAF. They handled it really well. They invited me into the club, and Tercezio brought me into the history and showed me the history. And again, media only covers on the internet a certain amount of that history, and the depth of that history that you see in the museum, which is why this museum project is so important. The history. Yes. That's what caused me and Tercezio, who brought me, to go see the rowing club. Because why is this place called regattas? I have an interest in rowing up north, never participated in it. The beauty of the sport I was always impressed by, especially at the Olympic level, the gliding of these boats. Yes. And to hear that we had such a great history in this. And I was taken to a race early on, and it was same brands, right? Botafogo, Flamengo. And I saw the faces of our rowers when they won a gold medal. And I remember that day, it was early when I came here. Yeah. And the embrace and the hug of these young champions who won this big race. And they came from behind in points in that race. And these young men just crushed it. And everybody was moved by it. And for me, early on, I was brought into the club, the whole club. And so I've developed a very quiet little relationship with Lucas. We will text each other from time to time. And excellence. He's a great guy. He's a great guy, but it's excellence. Like when people see the Botafogo brand, we want them to feel excellence. And he is an ambassador for our brand around the globe. Yes. And give him a good boat, and look what happened. You know? So good. He was competing against everybody else, and they had the most sophisticated German and Italian boats. And he was right there with them in a boat from China that had none of the technology and the craftsmanship that he needed. And look what he did. You just give the man a good boat. Well, I mean, you develop your connection through hardship. Not the hardship at the end of the season necessarily, but the hardship at the beginning. Building a club from a small number of players up from Serie B to Serie A. Yeah. Seeing what was working and not working in the beginning of the season, the successes, the failures, all those little failures, game by game, those are little cuts, Yeah. and they don't scar you. Your skin toughens and strengthens from that, right? And you learn from that. And so the first season, there were a lot of little cuts. Second season, there were some deep cuts. There were some great successes. And I know fans don't like to hear me say this, but I love the roller coaster in life, right? John Milton, English author, Paradise Lost. You only know you've lost paradise because you've seen it and you felt it. And when you lose it, the pain of that. So life for me is this concatenation of experiences of failure and success and love and heartache, and people know that. They can get angry about the failure, but they know they love this club harder because of it. Yes, for sure. So let's talk about flash mob mosaics.
from this movement. They're getting better. Ninguém ama como a gente. What do you think about the supporters? First, you have to choose one. What's the most beautiful? Well, you know, Tá grande pra cacete essa entrevista, vamos falar a verdade, hein? Acho que... Porra, eu achei que ia ser mais rapidinho. Porra, tu entra lá na Botafogo TV, o bagulho ainda tá rolando ao vivo. É grande pra caceta, hein? Vocês estão curtindo ver tudo, desde continuar vendo aqui? Pô, 3 horas, não vou ver 3 horas de podcast, né, pai? 3 horas de podcast junto aqui não vai dar. Porra, aí fodeu. Não, aí não. Aí não. Pô, cara, vocês não querem passar depois para os bastidores? Não, vamos ver os bastidores, não? Pô, tá maluco? Pô, não, tá, 3 horas é fora. Idols for me was really cool. I remember on one night, I think we had an execution problem with one of the banners, but the idols for me was really, really cool. Because that's this, you know, against Aurora and last night, that's spectacular, right? Execution to pull that off, So all that's beautiful. amazing. Yes. But you don't really, many places in the world, see the idols rise up out of the stand. And so for me, that meant a lot. You know, the dog, you know, rising up out of the crowd, it's really incredibly well executed. The banner, you know, most traditional is incredible. But for me, the idols coming up out was kind of special. The game against International, I saw that in a photograph afterward because my feed was not live for that. But yeah, I mean, how do you pick? Last night again, the same That's mural. beautiful. It was the first time I had seen it in person. Yeah. Incredible. And how do you feel about this movement? Because it's volunteers and Lara and Felipe Portela. It's a great movement. Then spend all night here before the game. I'm just learning about it because a lot of this is executed by the marketing department and they like to surprise me too. They have fun surprising me with this stuff. And so sometimes I don't hear about it at all. And then boom, you know, and I know Felipe Neto did some funding and some encouragement of this last year, which was great. Very appreciated. I love it. It's crazy. You know, I did it in English, but I'll do it in Portuguese subtitles maybe. When we talk in Europe about what we're doing down here at Botafogo, we talk about the crowd, the people, the culture. Like if the camera just sticks on the field, it's only football. Yes. Looks a little different, but it's a rectangle, it's a ball, it's all over the world. So how do you make television better? How does the French league catch up with the Premier League? Well, the way they taught about villages in France when we used to watch the Tour de France on bicycles, they don't do that with football there. They just turn on the games, right? So now at the Premier League, there's a ton of content around it, and they do a very good job with that. I think that's our greatest opportunity down here because I think we have better content than most places in the world because what's happening in the party, in the crowd, in the community, one of the most beautiful cities in the world, striking, beautiful city. I want this place to be known as the capital of football around the world. And so the party that's happening in our stadium, that's why our stadium is full now because it's not just football, right? And nobody's going to believe you have a good football team if you have an empty stadium. And so I thank the fans for showing up because when they show up, it causes people to watch around the world. It causes our revenues to go up. We've published our revenues,
We did 15 million in 2022. We did 73 million in 2023. And that's mostly fan engagement and sponsorship, and it's the party. And so our supporters, they are the show, and they drive the economics, not in the stadium, because the economics of match day are not good. We don't make any money on match day, but we make money when I said it the night, it was at the Fortaleza game, the crying night on TV. Yes. That, our job is to show this to the world. And even during bad times and good times, we've been showing it to the world, drives our revenues, drives our ability to bring in players. That's why you're seeing an ability to pay for what we hope is our future success. It's this stuff. And the fans are doing it directly. Yeah. It's incredible. So the best. Incredible. Eu não tô arrependido de fazer o react. Não é isso. Eu não tô arrependido de fazer o react. Não é isso. A questão é que eu não vou fazer o react, porra. 6 horas eu não vou fazer. Não tem chance. 6 horas. 6 horas não dá. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai ver aqui. Depois, quem quiser, eu vou fazer isso, inclusive. Vou lá na Botafogo TV depois. Vou botar de onde estiver vendo e vou continuar vendo. Só que eu não vou ver tudo de uma hora para outra aqui. Não dá, né? Não dá. Porra. Exatamente. Vamos fazer a live 9h30 pra gente dormir cedo. Beleza. Aí entra um podcast de 6 horas. Porra. Mário, não dá, Mário. Porra. Não dá. Aí tu me fode, porra. Tu quer ficar dando cachorro que uma só caceta. Não, papo reto. Não tem como. Mas vamos ver. Agora acabou o podcast. É 1h18, olha lá. Deu 1h18. Acabou, hein? Acabou agora, 1h18. Olha aí. Pera aí, eu tava ficando desesperado porque estavam me falando em 6 horas, pô. Aí bateu o desespero. Não. Aí é diferente. Olha só, é diferente. Quando falaram 6 horas, eu fiquei preocupado. 6 horas eu fiquei preocupado. Agora terminou com 1h18. Aí eu acho que dá pra gente voltar, hein? Acho que dá pra gente voltar. Né? Agora você tem que achar onde a gente estava. Every single time you've seen him, every minute you've seen him on the pitch, he hasn't been able to feel his feet most times. Now that's cured. He's coming back. We finally figured it out. Influence in negotiation. Ele é parte dos mosaicos. No, I'm sure every contact had an influence. Mosaico. When we talk in Europe about what we're doing down here at Botafogo, is the beacon. You don't make those decisions. Okay. I think. Okay. Yeah. Now we have to talk about the youth team. Yeah. Voltamos pra peleja, porra! Voltamos. What's your plan this year's Dallas Cup again? And so many. Yeah, I mean, the Dallas Cup, those are events. They're Yes. good. It's exposure. Dallas Cup. Ninguém quer saber de Dallas Cup. Dá uma passadinha. React to different problems. Vamos dar resumida aqui na sessão. It's not the wins and losses. Our Botafogo fans, they want to win everything all the time. Yes. They want to win Copa do Brasil. They want to win the karaoke. They Everything. want to win the campaign. They want to win Libertadores. Libertadores, por que não? And they can barely keep up their physical, strength to go to all those games. But they want our players to play at a high level in all those games. Yes. And that's us. But when you talk about the base, I look at this pipeline of players that are going to help us win championships in the future, and I say, do I see the development in these players? Not just that we have these great athletes, but are we developing them in such a way that they are going to be the people wearing our badge and winning championships for Botafogo in the future? And we do have some talented kids there, but I don't see that we're building that effectively right now. And that's on me. It's my leadership that's got to make that happen. Sometimes the fans are really right in one sense. It takes a loss to expose a problem. Right? Yeah. So I guess I am aligned with the fans in that respect. Sometimes the loss exposes the problem. It slaps you in the face, and it's a call to action. So I'm with the fans on that right now. As far as future plans, we came out with some artwork last year about what our academy might look like with a social club. We
talked to the city about trying to get some land. Those conversations haven't really gone anywhere. We've evolved that concept. It might be good that didn't happen right away, because then we started bringing the idea of a multi-club concept. Wow. Like, what if you bring now third-party ownership is no longer legal, so every player there has to be signed to a club. That club would be Botafogo. But then what if you brought Olympic Lyon? What if you brought our partners in the UK? What if you brought other clubs? What if you brought a great La Liga team? What if you brought a great Saudi team? They're growing, they're funding, right? They want to win a World Cup. What if you brought a great MLS team? So I started pitching the heads of some of the biggest football organizations in the world. We did new renderings. We'll show those in the next 2 to 3 weeks, probably. And we have some major clubs that have already given us permission to put their brands on this. Now, how will that work? The players will sign with Botafogo. The economics will be split by the participating clubs by way of cooperative agreements with Botafogo. We have to make sure we're checking all the rules. We haven't quite figured it all out yet. And because there's so much talent in the Western Hemisphere, from North America, South American players up in North America, Central America, South America, that if you build beautiful, shiny buildings, real academies where these clubs are not just putting their logos up, but they have their people here, and that we have cooperative agreements on developing athletes, shiny buildings, beautiful fields, right in the middle of Rio, the capital of football around the world, as I see it in the future, then we will be the greatest aggregator and developer of talent in South America in history. So nobody's ever done this. Everybody hates multi-clubs. What's wrong with collaboration? Well, this is beyond multi-club, because we're not talking about Eagle teams. Okay. So they changed the rule in England. It used to be that you have to get these visa points to get your visa to get into England. Yes. Well, now there are 4 exceptions on every team. So now you can just come right down and sign somebody in Brazil. But how are you going to do that? With 1 scout, 2 scouts? If you're Liverpool, come down here and look at our athletes on our academy ground, because we will have so many players at this facility. Every player in the country is going to want to be there. Yeah. Unless they were born in bleeding Flamengo. I can't get those kids, right? But I'm talking about kids that come from, the difficult mobility problems, getting out of small villages and places all around South America, seeing this beacon on the hill with these beautiful buildings, this beautiful property in the center of Rio, if I can find the land to do it, or on the outside of Rio. But that's where you go to get to an Atletico Madrid, or that's where you go to get to a top club in the UK. Wow. So it's not just Botafogo, but Botafogo will certainly benefit, because we'll have to sign the players. They'll play with us. They'll develop with us. We'll get better as a result of it. But there's so many players. We don't have enough roster spots, even at this combination of clubs. They can't take all these players. So now you're talking about the best development and talent aggregation and center. Era aí que o Fernando... Foi mal. É que o Fernandes... Textor, when will the football coach arrives? Irmão, a entrevista foi vista na Botafogo TV na semana passada, porra. E tu tá perguntando... E tu tá perguntando quando vai... Porra... Puta que pariu, Fernando. Foi... velho. Essa foi forte. Tamo junto, meu parceiro. Ai, cara. Of excellence that's ever been imagined, that will have enough players to feed dozens of teams around the world. And the economics of that inure to the benefit of our club, because we will build it.
Oh, this is amazing. Yeah. Wow. You talk about Eagle football at most clubs. I went to Belgium to see Molenbeek. Yeah. I went to England to see the friendly from Botafogo, and it's so amazing. The people. Can you talk more about this? Can you talk about Lyon? I think the fans sometimes they have a difficulty to understand. Well, you know, it's understandable, right? Like, no fan there picked the multi-club, right? They're like you. They show up and they act like this for their club. They love their club. They have a great history, Lyon. Before Qatar came in to compete with PSG, Lyon won 7 straight championships. Yes. In the French league. So they want to get back to that. And it's communication, it's education. They don't know quite yet the benefits of this collaboration. I understand that they don't want to hear about it. Yes. They are focused on their club, right? And I respect that. And now it's my job to say, hey, when the financial regulators told us we weren't allowed to spend money, it was a partnership with Botafogo because we're capitalizing all of Eagle. It was a partnership and success of Botafogo that created money. People don't really know this. Well, they do now because I had to tell FIFA how we did it. It was capitalization of Eagle. It was the growth in the enterprise of Botafogo. It was the licensing and European placement of Molenbeek that acquired Ernest Nuama from Denmark, who only wanted to play with Lyon. But it was our clubs at Eagle that were able to make that happen for Lyon. So in the early going, fans at Lyon, very proud, would say, "Oh, we're helping Botafogo." Yeah. Fans of Botafogo are likely to feel the same way. But it's my job to educate people that this sharing, this collaboration can be beneficial. Now, Lucas Perry, we have a great goalkeeper, Anthony Lopez. Yes. But everybody needs competition. And Lucas Perry showed up, respected the first team keeper above him the way he respected Gatito when he came here. Yes. Lucas waited for his moment. When his moment came, he took advantage of it. He's getting a little bit of playing time over there. Now they're starting to see, hey, this Botafogo relationship's interesting. But there is some... Não falou do Adrielson, hein? Ele não falou do Adrielson, hein? Hein? Ele deu exemplo como do Lucas Perry, bem sucedido. Passou direto pelo Adrielson. Seja bem-vindo, Adrielson, no meio do ano. Seja bem-vindo, Adrielson. É nóis. Exatamente. Seja bem-vindo, Adrielson. Só tô pensando nisso. A gente vê com o olho de safado, né? A gente não fica pensando, a gente tá pensando no Botafogo, pô. A gente tá pensando no Botafogo. É isso. Something about Jefinho that a lot of fans are talking about. He went back even stronger and better, and it's something that we have to... Well, that's a different situation. Like, the press that wants to say why that happened, how it happened, how's he playing, he came back because he wanted to be here. Mm-hmm. He felt family here. He made a good transition. People can say, oh, he's supposed to show up and score 10 goals right away. Well, nobody does. Nobody. So he got to OL. He showed some talent. He learned a European style of play much better, marking, defensive responsibilities, all that. Had to learn that. In the middle of his acclimation, right, we needed to bring a lot of players into that team. I think he was feeling a love for Botafogo. He was watching the games every night. Probably was showing up at practice at OL tired because he was watching games in Brazil. And he came back to fight for Libertadores, and he will certainly, when he chooses, he'll be right back in Europe. So he was acquired by Lyon, and he was loaned back to Botafogo. And he will
he'll win games for us, and he might win games for them again someday. So you never know what somebody's future is. Yes. But that was a successful transition to Europe. And the fact that somebody comes back the other direction, we have to stop talking about that as a failure. Why is it a failure to be in Brazil playing this beautiful game of football? Luis Enrique knows this was a great place for him to be. He'll be back in Europe, of course. Jafinho knows this is a great place for him to be. So we need to take that thing that people say, oh, he's coming back this direction, he must have failed. That's not the globe of football anymore. William. Yeah. Right? Yeah. I tore us up at Corinthians one night, and now he's at Fulham. Again. I can't stand it. I mean, he doesn't know I talk about him so much. He doesn't even know me. I talk about him all the time. It's not fair. It just bothers him. I saw him that night. I think they beat us 2-0, 3-0. My wife looks at me here and says, how are we going to get out of the stadium? That was William. And how about the women's teams? Caralho, inacreditável. O único estrago que o William fez no futebol brasileiro foi na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Botafogo. Cara, irmão, o cara simplesmente foi enxotado do Corinthians, mais ou menos, vamos dizer assim. Voltou pro Fulham, irmão, e foi a única vez que ele jogou bola contra o Botafogo. É inacreditável. Então, tem as coisas que às vezes é foda. Betinho pré-Luiz Castro, verdade. Não era o Luiz Castro ainda, verdade. Foi o Betinho na beirada do campo, é verdade. Pô, boa noite. Você tá de sacanagem, Dudu. Agora tu ainda tem coragem. Você tem a audácia de aparecer depois de 2 horas e 4 de live e falar boa noite. Pô, é brincadeira. Boa noite, Dudu. Tamo junto, tô brincando. From Botafogo. I mean, they know I watch their games. I still watch their games. I haven't talked to them in a while. They've moved up. I met with them. They were the first to play the Botafogo way before the men started playing the Botafogo way, in terms of the way they move the ball around and the structure and the shape. Giovanna's an interesting story because at age 14, we brought her up to the U.S. We gave her trials with the Washington Spirit. She's going to end up at Lyon very soon. The problem is the age rules are difficult. But she's good enough to be a starter in the NWSL, which is the top women's league in the United States. And I'm saying that publicly because I know it to be true. Her trial has gone very well. So you have to then look back in Brazil at our Botafogo team of women that have become extremely accomplished. 18, 19, 20, 23, 25-year-old women that have been promoted into the higher division. And now I have to get them on a plane when I can and have them play friendlies against Olympique Lyonnais. Imagine. Now, Michelle Kang controls that team now. She's my partner at Lyon. Mm-hmm. Yeah. Lyon owns just under half of it. She owns a majority of it. It's a strong woman driving the business of women's sports. She's taken over OL Femme. But I think Michelle loves the idea, right? Let me get these women from Botafogo to France when it's an opportune time to play a friendly. They have a lot of games, that team, because they're Champions League. So get them on a good calendar, get the women here, test the level. Let's see. Take these women, probably easier to take them up to the United States earlier, get them some games. So you're going to see that happen in the next 12 months. We have to do it because if you take a special 14-year-old girl up to the United States and she blows everybody's doors out, then the other women at Botafogo that have been here longer, working harder for years, they deserve that same opportunity. And I think they're going to do well. I think they're going to kick some butt. We have a great season in the academy last year, and we come back to the Michelle is very, very mindful of this team here. So she owns the Washington Spirit. She owns the leadership position at OL Femme, Olympique Lyon. And she's very mindful of this team in Brazil because the players are talented enough to really drive her roster in the United States and contribute to the roster at OL Femme. And she's give her a little bit of time. She's just taken over, but she's gonna love reaching out,
coming down here. She's going to want to see these women play. She's going to want to see them play at that level because it's always about testing the levels. Now I want to know about your day, because it's so many things to do, so many clubs. Family. John, you are real. You are a real guy. You so live, tired right now. You eat. We want to know if John are Sleep? real. Do I sleep? Yeah. No. I talk a lot, and people confuse that from being. I don't like to talk about myself a lot. I like to talk about, my connection with people, with clubs. When it gets to talking about yourself and like why your brain works a particular way, I mean, that for me is, I can address that. I don't know why. I don't think anybody knows why their brain is wired the way it is. I just remember when I was young, I had extreme hyperactivity. And so why am I going back to that? Well, because my day growing up, my mother that just passed. I'm sorry for that. No, it's all right. She would say, That's all right. my brain is like watching a television and the channel keeps changing. She would say, watch what's on. Watch what's on the TV. Don't fight your brain. She would say, just watch what's on. And I felt acceptance. My brain didn't work like anybody else's. It just ran and ran and ran and ran. And I just digest data, a lot of it. And the channel changed. And I work that way. I think that way. It doesn't work for a lot of people around me. They can't keep up with me. It's not, I don't mean that in a good way, that they can't keep up with me, but it's hard working around me. The people around me, Tyro's great, right? Yes. He just listens to me in segments. Anybody that's around me long enough knows that it is random and it's frenetic and the channel is always changing. I'm 58 years old and I'm still the same person I was when I was 6. And I'm hyperactive. I have attention deficit disorder. And I found a way that just whatever's on the channel, watch it, focus on it, be in the moment. If your brain tells you to go elsewhere, just go with it. Don't go to a doctor. Don't get pills. Don't think there's something wrong with you. There's nothing wrong with you. God built you this way, So I learned that. My day is broken up into 15-minute segments, 5-minute segments, 20-minute segments. I try to have patience for details. People come to me with administrative stuff. It's hard for me to focus on those things. And I have great support, great people around me that sometimes keep me on the track. Like, I'm not crazy. I know where to be, but I need somebody to tell me, my family, my wife, they've kept me on the tracks. And I have people at work, Tyro, Max in Belgium, Matt, our president at Eagle, the people around me, they keep me on track and they let me be the crazy, They let you keep seeing your channels. Yeah, I watch what's on. That's my day. Every day is the same. I have no time. I sleep when I need to sleep, but I love what I'm doing. I don't lack sleep. It would appear that I have a highly stressful life and environment, but I process stress very well. I don't care about failure. I'm very American in that way, maybe, right? Americans, we're all taught that failure is part of our process. Somebody said about me a long time ago when I had a big failure, they said, if you think you're going to find John's body lying in the chalk on the sidewalk, you can forget about it because he left hours ago, right? So that's how I deal with failure. That's why you're the boss, Bruce Springsteen. That's not Tyro's a boss. That's right. So thank you, John. Yeah. Thanks for your time. You're the first guest here. It's so special to us. Yeah. Thank you. Sorry about the nervous because no, I love being nervous. It's our first show. Yes, it was an honor to be Yeah. with you Thank today. you. I am so thankful. We have a gift for you. Oh, the nice. first guest. Thank you so much, John. Thank you very, very much for your time, for your patience with us. Botafogo family loves you. Yes. Stop. You already, I've cried on national television now on a podcast. No problem.
It's I'm so happy to be here, back with family. You know, my family, of course, Florida, the closest people I love, but my family, Botafogo, is we survived and we got stronger from all the success and pain we've had together here, and stronger every day, step by step. No rear view mirror. We learn from the past. We don't look to the past. We look forward. We used to say we look up the table. Luis Castro would say that. We say that always now. We look up the table. Yes. And hopefully we're on top of the table and we're looking down at the rest of the table. Cheio de intimidade com o Luis Castro, hein, professor? Hein? Hein, presida? Tá cheio de fofoquinha com o Luis Castro, hein? Tô sentindo. Table one day soon. So that's where we need to be. All right. Thank you very Great. much, my Thank friend. you. Thank you. Thank you. Oh, you're welcome. Amigos, muito obrigado. Esse foi o primeiro podcast Botafogo Podcast, aqui da Botafogo TV. Primeira temporada, primeiro programa. Hannah, prazer tê-lo ao lado. Obrigado. Obrigado. Obrigado, John. Yeah. Amigos, até a próxima. Deixem o like, compartilhem essa live. Cheguem junto aqui na Botafogo TV. Tem muito Vamos mais crescer por aí. Show. Deixa eu dar o likezinho aqui, já deixei o like. Deixa o like, rapaziada. Deixa o like, Botafogo TV. Botafogo TV. Vamos aproveitar aí o embalo, né? Vamos logo pro bastidor, não? Vamos logo pro bastidor logo. Já aproveitar. Agora é a hora. Hora maravilhosa. Vambora. Tá cheio de graça mesmo, né? Com o Luis Castro ele, não tá? Tá cheio de graça. Joga o Pix. Ó, o Vitor agora. Gentileza, manda um abraço pro meu pai, por favor. Newton Costa. Um abraço, seu Newton. Porra, satisfação imensa. O que acha do Danilo Barbosa no lugar do Lucas Alter? Não daria mais segurança? Abraço. Eu não gosto de improvisação normalmente, não, mas é que o Danilo tá bem no meio de campo também, né? Vamos dar mais tempo. Vamos ver se as coisas se ajustam agora nesse período aí. Dá tempo pro Walter. Vamos ver. Vamos junto, irmão. Abração, Vitor. E pro Nilton também. Abraço. Gentileza aí, manda a camisa preta do Botafogo pra nós aí. Como é que eu vou fazer isso, pai? Como é que eu vou fazer isso? Mandar correio mesmo? Pô. Entre em contato aí. Chama o pai depois, pra gente trocar essa ideia. Chama o pai nas redes sociais pra gente trocar ideia, pra ver como é que é. Aí tu me convence a fazer essa loucura. Mandar pro Japão, a camisa preta pro Japão. Beleza? Romero melou? Não. Que eu saiba, não. Tá tudo certo. A previsão era ele chegar se terça ou quarta, mas se atrasar um dia, não é porque melou. Calma, tranquilo. Tem tempo, vai dar certo. O Botafogo só volta para os treinos outros dias, então dá tempo. Ninguém falou nada nesse sentido, não. Tudo certinho. O que eu queria estar nessa resenha com boas é loucura. Pô, quem não queria? Né? Bom demais. Tamo junto, Coquinha. Chegou atrasado, mas já chegou comparecendo. Você é um cara sensacional. Tamo junto. Eu acho que eu morro se meu coroa voltar. Calma, cara. Que... O cara é do Japão, pô. O cara é do Japão, mano. Sei lá como é que faz, se arrumar ele fazer. Cadê o escudo de relacionamento pra ajudar o Tex a esquecer a ex? Vamos ver. Ninguém tá falando que ele às vezes só tem bom relacionamento. Ninguém tá falando dele treinando no Botafogo, né? Acho que tá cheio de papinho, tá. Isso tá. Bora, vamos de bastidores pra gente encerrar hoje. Vamos lá. Convicção, velho. Você é bom pra caramba, mano. Nosso time é bom, tem qualidade, compete pra caramba, mano. Esqueci. Que a gente for, é a nossa casa, é o nosso lugar, é o nosso quintal. Vamos ganhar dos caras, vamos jogar, nível de concentração alto, dentro dos caras. E, frase, é nós, não é eles. É nós! Gostei, tá? A música não dá. A música a gente vai ficar indo e voltando aqui, que não pode.
Júnior Osso gosta de botar a linguinha pra fora, né? Pô. E, ó, olha lá. Atitude correta. Barbosa puxou no pezinho, mal contrário. Esse segundo assim não dá ruim, não. Sim, dá, né? Essa música aí dá. Eu vou passar essa parte. Geral chegando. Esses segundinhos assim, todo mundo que participa de produção de conteúdo sabe que tem uns segundinhos que pode usar, né? Uns segundinhos. Ó o Yarley, chegou feliz o moleque? Ó o Alf. Porra, exatamente. Pro Japão, então, mano. Meu. O Jaca botando a música pro Gregor escutar. Tá calvo, hein, gato? O gato tá calvo, hein? Olha aí. Olha as entradas do gatito. Olha lá. Olha lá. As entradinhas. Tá calvo, hein, gato? Essa parte da música é foda. Não tem como. Agora ainda não. Vai para aquecimento. Mais um estádio bucólico. E a música comendo solta. Tá virando Vegeta. É, o bagulho tá difícil ali. Eita. Dificuldade de matar a bola, hein, Janderson? Ih, fugiu, escapou. Tiquinho deu a bola no Janderson. Ei, escapou. Eita, deu aquela escapada. Jogar, vamos disputar dessa porra aí, mano. Vambora, hein? Que isso, Marlon? Tá forte pra caralho, hein? Vambora! Nós fomos eficientes, rapaziada. A chance que teve, a gente matou. E aqui não tem que ser diferente, não, mano. É 1, 2, 10, tem que fazer, irmão. Nosso momento hoje, rapaziada. Hoje é o nosso momento. Vamos pra cima. Mais um cartão de visita dado. O aquecimento tá bom pra caralho de novo. Tem tudo pra dar certo. Já vai iniciar com fogo lá em cima. Gostei. O time é muito bom, velho. Bora. Todo mundo junto, mano. Um ajudar o outro, velho. De campo. Pra frente, pra trás, pro lado. Convicção daquilo que nós somos, daquilo que nós vamos fazer ali dentro, velho. Como grupo, individual. Convicção, mano. Convicção, velho. Você é bom pra caramba, mano. Nosso time é bom, tem qualidade, compete pra caramba, mano. Você é bom quem que ele falou? Convicção, velho. Você é bom pra caramba, mano. Paulo. Convicção, mano. Convicção, velho. Você é bom pra caramba. Gato? Nosso time é bom, tem qualidade, compete pra caramba, mano. Os jogadores de qualidade no meio ali, rapaziada. 2 toques de um lado, vira pro outro, e lá no contrário vai estar livre. O cara vai vir na pressão, bora. 2 toques de um lado, vira no outro, pô. 2 toques de um lado, vira no outro, pô. Era isso que tinha que ter feito o jogo todo. Sabia, não tava conseguindo fazer. É claro, vontade dele. Fazer a leitura do jogo, mano. O jogo tá pedindo pra nós, caralho. Vambora, nós temos uma estratégia, mas o improviso também existe no futebol, hein, caralho. Se tiver que improvisar, improvisa, irmão. Vambora. Olha pra mim, olha pra mim. Não existe casa deles, existe a nossa casa. Qualquer lugar que a gente for, é a nossa casa. É o nosso lugar. É o nosso quintal.
vamos ganhar dos caras, vamos jogar, nível de concentração alto, dentro dos caras. E, frase, é nós, não é eles. É nós! Bora, pessoal, bora! Vamos todos! Vamos todos! Tá maluco? A partir do jogo, provavelmente a gente vai pular, né? Vamos lá. Não dá pra eles. Não vai dar pra eles. Não dá. Sobe nós. Nosso time é bom pra caralho. Os caras têm que sentir a gente. Quando eles acordarem, já estão perdendo. Bora. Quando eles acordarem, já estão perdendo. Vamos! Oba! Aí agora a gente vai. Agora aqui tem que dar aquela passada, né? Eu tô vendo. Tô olhando pra cima, ficou perfeito aí agora. Vou dar uma passada aqui? Vamos dar uma passada aqui? Porque, né? Imagem da ESPN, vai dar merda. Arrepiou mesmo. Deixa eu tirar aqui que a imagem da... O gol pode ver, né? Esse aqui, naquele treino aberto, ficou pegando as bolas lá que fazava, lembra? Pô, ficou pegando as bolas, ficou feio pra caralho. Ficou dando uma de gandula, lembra? Aí o nego ficou sacaneando, gandula, gordinho, gandula. É esse aí. O Júnior Santos vai fazer mais um. Olha o Chuchu. Porra. Essa defesa do Gatito. Puta que pariu. Vai acabar, já vai acabar, porra! Vai acabar, porra!
Falaram aí que o Mazuco tava sem moral com o elenco, hein? Falaram aí, o Mazuco fala, ninguém fala nada. Aí, ó o pós-jogo aí. Irmão. Irmão, sei lá, hein? Muita festa, hein? Muita festa, muita festa. O Diego Hernandes dando soco no Júnior Santos. Você tem 2 gols por jogo na Libertadores. Tá, o do César apontando pros outros. Tamo lá. Bora, Felipe, parabéns, bora. Ou seja, era a mão dele. Aquela foto de ontem lá era a mão dele. Nós todos, bora. Bora, é nóis. Vamos, é nóis. Bora. Pequeno bota. Olha lá, quem tá puxando? Beleza. O maluco já... Mas o Diego Hernandes, ele é maluco completo. O Diego Hernandes, ele é um maluco completo, pô. Ele tá dando soco, ele tá acochado, ele não para, cara. O cara é maluco, pô. Porra, sensacional isso aí, sensacional. Essa classificação, toda a glória, toda a honra para Deus. Realmente, a gente está respeitando novamente esse espírito de garra, de luta, de entrega, sem guerra mais vitória. Então, parabenizar todo o grupo pela entrega, por todos os companheiros que se dedicaram ao máximo nesses 2 jogos. Foi um jogo muito difícil, foram jogos difíceis, muito adversário que já vem treinando há muito tempo. Então, parabenizar a todos os nossos companheiros, dedicar a nossa torcida, que eles também merecem muito. Coisa boa, coisa boa. Bem demais. Porra, mais uma livezinha de 2h30, tá? Preguiçoso. Presidente? Tá bom. Tamo junto, rapaziada. Vambora. Tenho que botar meu filho pra dormir. Falei que ia sair 11 horas, tô saindo meia-noite. Já 1 hora de atraso. Um beijo a todos. Amanhã estamos de volta com mais uma live aqui no Fogãonet. Achei muita festa pro Mazuco, né? Achei muita festa com o Mazuco. A festa da torcida do jogador foi sensacional. Mas eu achei que teve um climinha ali com o Mazuco, todo mundo abraçando ele. Bom, vamos nessa. Odeio o trabalho. Pô, você tá maluco. Pô, tô cansado, dedo, porra. Na moral, Igor. Um beijo, gente. Amanhã estamos de volta. Obrigado pela moral. Deixa o like aí. E amanhã estamos de volta com mais uma live aqui pro nosso Fogãonet. 2 da tarde. Valeu? Beijinho a todos. É o jacaré, é o jacaré.